Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a nossa querida audiência que nos acompanha aqui pela 100.5 FM Líder, também nossa audiência que nos acompanha pelo site, e você também que vai nos acompanhar aí pelo nosso canal do YouTube, o RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a sua vida. Seja muito bem-vindo ao programa Última Chamada. Mais uma quinta-feira, Deus nos concede essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Aproveitando esse tempo, consagrando a nossa vida ao Senhor, ouvindo a sua palavra, meditando nos seus estatutos e recebendo direção e resposta de Deus para a nossa vida, tá bom? Então, vamos começar aqui nossa programação orando, apresentando a Deus aqui tudo que nós vamos fazer, e também aproveite essa oportunidade para apresentar as tuas causas diante de Deus, agora que o povo de Deus vai estar reunido aqui orando, clamando, falando com o Senhor. Nesse momento é uma boa oportunidade para você colocar a sua alma diante do Senhor. E quem sabe você já sai aqui dessa programação com a resposta de vitória para a tua vida, tá bom? Então vamos orar ao Senhor, vamos apresentar a programação e as vossas súplicas também sejam incluídas aqui nessa oração em nome de Jesus, tá bom? Quem tem fé para tal, ore agora conosco. Senhor meu Deus e meu Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome nessa noite, através dessa programação e da nossa vida, Pai. Bendito seja o teu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos purifica e tira as barreiras, Pai, que nos impede de chegar diante do Senhor, de ter conexão com o Senhor, de ouvir a tua voz, Pai. E a principal delas é o nosso pecado, mas não só esta, mas todas as barreiras caiam por terra nessa noite. Que o Senhor nos perdoe e que um caminho de livre acesso ao Senhor seja criado agora, para que as orações também dos teus servos, Pai, que agora clamam com a gente, sejam ouvidas, que eles possam, meu Deus, falar contigo, que eles possam, meu Deus, apresentar as suas súplicas, Pai, os seus pedidos de oração, Pai, que eles também possam apresentar, Pai, suas motivações de ação de graça diante do Senhor, por todo o bem que o Senhor tem feito, Pai. Recebe o louvor, a honra e a glória, Pai, e atende aqueles pedidos que forem lícitos, Pai, aos teus olhos, e que a tua graça, Pai, venha nos inundar, Pai, de maneira que o Senhor possa trazer sobre nós aquilo que nós precisamos, e não propriamente apenas o que queremos, Pai, mas aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa caminhada, Pai, de maneira que a gente venha caminhar, Pai, sadio, Pai, corretamente, Pai, porque nós somos como crianças, Pai, que pede ao Pai aquilo que ela não tem noção do que está pedindo, e que muitas vezes, Pai, está pedindo algo que vai lhe prejudicar lá na frente. Então que o Senhor possa conceder a nós, Pai, aquilo que vai ser para o nosso bem, Pai, para o louvor da tua glória, Pai, e que o Senhor venha repreender todo o mal, toda a força, Pai, diabólica, satânica, Pai, que vem contra o teu povo, Pai, para atrapalhar, para destruir, Pai, para oprimir, Pai, que o Senhor possa jogar por terra, que o Senhor possa dar ordem, Pai, aos teus anjos ao nosso respeito, Pai, nos guardando, nos livrando, Pai, nos conservando, Pai, em perfeita paz e segurança na tua presença, Pai. E eu te peço, abençoa em extremo, Pai, a vida de todos os ofertantes dessa programação, Pai, dando a eles saúde, livramento, paz dentro da sua casa, Pai, e onde eles botarem as mãos, Pai, para
trabalharem, para se fazerem, Pai, que o Senhor possa abençoar extraordinariamente, Pai. É assim que eu te oro, agradecido por essa oportunidade, e te peço, fica conosco, e que no abrir da nossa boca, o teu Espírito, Pai, possa bradar com o teu povo nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Muito bom a gente orar aqui juntos. Senti que tinha muita gente com fé aqui orando conosco nessa hora. E pode ter certeza que a nossa oração chegou ao céu. O Senhor vai nos dar resposta de paz e vitória. Tá certo? Eu quero deixar aquela reflexão, né, no começo do programa, como é de costume. E eu queria trazer algo aqui para vocês que eu passei a semana inteira, sabe, meditando sobre isso. E eu estava um pouco ansioso que chegasse a quinta-feira para eu poder transmitir para vocês, tá? Lembra daquela situação que o rei Ezequias foi cercado por Senaqueribe e que ele enviou seus oficiais para trazer cartas e para atemorizar não só Ezequias, mas o povo. E o teor dessas cartas, elas eram sempre de ameaça, era mostrando que as nações vizinhas foram derrotadas. Aquela carta que Rabsaque, que é um dos oficiais dele, do rei da Síria, que ele lê lá na entrada no portão da cidade. Quem lê sabe, essa história eu não vou ler aqui que é bem longa, mas o rei da Síria vem invadir Judá, e ele cerca a cidade e o povo fica preso dentro da cidade. E uma das formas que ele encontra para romper aquela barreira e o povo se entregar é enviar seus oficiais, e Rabsaque é um deles. Vai com cartas. E o teor dessas informações é sempre assim: olha, o rei da Síria passou na cidade tal, destruiu, acabou, matou, fez isso. Os deuses daquela cidade não puderam resistir, fez isso, fez aquilo, e vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Além de ele mostrar o resultado do que o rei da Síria causou com as outras nações, ele falava, ó, com vocês vai ser assim, vai ser pior. A chegar ao ponto que ele fala o seguinte: vocês vão ficar tanto pavor que vocês vão comer as próprias fezes e a urina de vocês, para assustar o povo, né? E aí também manda a carta para o rei Ezequias, e quando o Ezequias lê a carta, ele rasga suas vestes, deita cinzas sobre a cabeça e vai para dentro do templo apresentar ao Senhor. Então Ezequias ficou abalado e o povo também ficou abalado com a notícia. Aí levanta-se o profeta Isaías e profetiza que aquele homem não vai fazer nada contra aquela cidade, não vai atirar nenhuma flecha, não vai atingir ninguém, não vai fazer nada, e Deus ainda vai derrubar ele a fio de espada quando ele chegar na terra dele. E aí, do jeito que Deus fala, ocorre. Eu não vou entrar nesse contexto, a reflexão não é sobre esse contexto, mas eu quero pegar algo aqui muito profundo, que o que aconteceu com aquele povo acontece com a gente hoje. Que é a questão de como a gente se comporta, como a minha alma, como a tua alma se comporta quando a gente recebe a má notícia, né? A má notícia, a previsão de uma coisa ruim futura, né? E eu queria meditar um pouco com vocês, a gente refletir um pouco sobre isso, e vocês vão entender bem o que eu quero trazer aqui, baseado nessa questão que Ezequias e o povo de Judá viveram, né, diante daquele cenário de guerra. Quando a gente recebe más notícias, em muitos casos, tem muitas pessoas que são hipertensas, são diabéticas, e tem algumas comorbidades que, quando recebe uma notícia assim, pode até morrer, pode ter um infarto, pode ter um pico glicêmico e pode morrer, dependendo do comportamento emocional daquela pessoa diante da notícia. Vocês sabem disso, né? Talvez alguém que está me ouvindo aqui tenha esses problemas de saúde. Então, até para você dar uma notícia, né, que seja trágica, de qualquer tipo, para uma pessoa assim, você tem que ter cuidado. Eu já vi muitos casos não, mas uns 3 ou 4 casos que eu vi, que foram uma espécie de brincadeira. Falou, teu filho morreu, a mulher era hipertensa, ela infartou, só que o filho dela não tinha morrido. Era uma brincadeira dos amigos, né? Inclusive, quando eu não era crente, eu era adolescente, tinha um amigo meu que adorava fazer isso, e a mãe dele tinha problema. E aí uma vez eu caí e minha perna ficou assim arranhada, e a bermuda era branca, ficou com muito sangue. E aí ele chegou na casa dele, eu ia lavar, e ele fez, eu vou fazer uma brincadeira com minha mãe. Aí disse que eu tinha tomado um tiro, e a mãe dele passou mal, entendeu? Então, meu Deus do céu, quando eu paro e penso assim, eu fiz, a pessoa sem Jesus faz cada loucura. E aí, a gente tem que ter esse cuidado, porque o comportamento emocional da pessoa, ao ouvir a má notícia, causa mudanças biológicas rápidas e significativas, e pior em pessoas que têm doenças. Então a pessoa pode, infartou, morreu, entendeu? Então, tem esse aspecto, mas também tem um aspecto
espiritual da má notícia, né? O que é que ela causa. E nesse contexto de Ezequias em específico, o objetivo de Senaqueribe era minar a fé de Ezequias em Deus e do povo. É tanto que a carta vai ter um momento que vai dizer assim: e não pense que o Senhor vai livrar vocês das mãos do rei da Síria, porque foi o próprio Senhor que entregou vocês. Olha a conversa dele, que ele fala, né? Foi o Senhor que mandou a gente vir aqui. Então isso era para destruir a fé do povo, para acabar com a fé do povo. E ele dizia assim: não acreditem em Josafá, acreditem no rei da Síria. Então era um jogo de notícia e de mentira que era para destruir a fé daquelas pessoas. E quando eu comparo aquela situação com os dias de hoje, eu vejo muitos crentes abalados fisicamente, como eu falei aqui no começo, né? Perturbados. Já fui orar por pessoas que não saíam de casa por medo de assalto, medo de acidente, e foi tomado de tanto medo que não sai de casa, fica trancado dentro de casa, né? E considero que isso seja um estágio de depressão, né? Mas isso veio através de quê? De notícias. E se você reparar, hoje a gente vive à mercê disso. Tanto na TV, para quem assiste, poucas pessoas, acredito eu, que assiste a televisão hoje, né? Com o Smart TV, você assiste o que você quer no YouTube, seja onde for. Tanto quanto no celular também. Você ali passando aqueles vídeos curtos ali e outros vídeos, e ali você acompanha a notícia. E se você observar, a maioria das coisas que ali viralizam na internet são situações de tragédia. E o consumo dessas notícias, elas têm causado isso nas pessoas. Tem destruído a saúde e a fé das pessoas. Entendeu? Naquela época lá, era uma carta e um homem falando. Hoje é um celular bombardeado de notícias. Qualquer página, qualquer rede social que você abrir tem lá notícia, fofoca, tragédia, crime, roubo, morte, acidente, corrupção, falcatrua, guerra, fome, epidemia, peste, praga. É só isso que você vai ver. E aí uns ou outros vídeos tolos de piada, de coisa inútil, né? Então, o nosso olho e os nossos ouvidos é um campo de acesso à nossa alma. É uma forma de acessar a nossa alma. E aí, se teus olhos contemplam essas coisas, né? Porque tem vídeos ali que são chocantes na internet, né? Tiraram a vida de um rapaz lá nos Estados Unidos esse dia, e o vídeo é horrível. Um atirador atira com um rifle nele, e ali as pessoas estavam filmando, ele palestrando, né? E acontece aquilo ali é horrível. Então, aquele ali é um dos vídeos, mas tem vários vídeos aqui no Brasil de atropelamento, de choque elétrico, de coisas assim e tal. Aí você vê aquilo. E as notícias é corrupção, roubo, o Brasil vai quebrar, o ano que vem não vai ter dinheiro, o Brasil quebra, aí acontece isso e tal, e lá vai, é roubo, é corrupção, é falcatrua, roubaram os aposentados no INSS, e pau, tal, e tome muita coisa, é a guerra, vai ter guerra amanhã, é guerra depois, é guerra, uma epidemia, um novo vírus. E aí você fica vendo aquilo ali direto, porque são muitos vídeos, né? É vídeo de 30 segundos, de 1 minuto, você vai vendo aquilo ali. E aquelas notícias, elas vão entrando pelos teus olhos, a imagem dos vídeos, e o áudio ali vai entrando na tua alma. E quando você menos percebe, você tá uma pessoa completamente adoecida, com pensamentos negativos, sem esperança, sem fé. Quando ajoelha, não consegue concentrar na oração, né? E ainda tem outra classe de pessoas que, além de ver esses vídeos, assistem conteúdos pornográficos. Então a pessoa está com a mente destruída. Num campo da mente ela só viu tragédia e ouviu sobre tragédia, e o outro só pornografia. E essas coisas que vão entrando vão adoecendo a alma. Esse alimento audiovisual que vai entrando ali através dos vídeos e das notícias de áudio ali, do que você consome através do celular, da TV, aquilo vai adoecendo a tua alma. Muito pior que Rabsaque, o mensageiro de Senaqueribe, falando aquilo ali. E você não percebe, mas aí você vai se tornando uma pessoa doente, amarga, desesperançosa e adquirindo patologias mentais, doenças psicossomáticas, síndromes, depressão. E aí você passa a tomar remédio controlado. E tem pessoas que me ouvem que nem congregar não congregam mais, não sai de casa. E outra coisa, as pessoas adquirem dependência do aparelho de celular. Não consegue ficar numa fila de banco, não consegue esperar sem tirar o celular do bolso e ficar catucando ali, cascaveando para
encontrar algum vídeo, porque ela não, o cérebro viciou e a pessoa não consegue mais ficar parada, tem que toda hora estar tirando o celular. E tem pessoas que até no trabalho estão sendo improdutivos porque toda hora tira o celular do bolso e fica ali consumindo porcarias. E outra coisa, alguém vai dizer assim, mas pastor, eu só escuto coisa evangélica. E aí é mais porcaria ainda. Me perdoa de falar, mas eu acredito que 95% do conteúdo evangélico que circula na internet é escândalo de igreja, é profecia falsa e música herética. A maioria das coisas que circulam evangélica é isso. Poucos pastores têm preocupação de ter um canal do YouTube. Entendeu? Por quê? Um pastor de verdade, ele está preocupado com o rebanho que ele pastoreia. E os pastores que ficam fazendo vídeo direto para o YouTube, nem rebanho eles têm. Porque é um pastor que posta 5 vídeos no dia. Você acha que ele tenha um rebanho para cuidar? Você acha que ele tem tempo para falar com alguém? Então os pastores que postam muitos vídeos no YouTube, eles querem 2 coisas: ficar famosos e ter dinheiro. Mas um pastor que realmente está pastoreando o seu rebanho, os irmãos da igreja, cuidando das pessoas, da alma das pessoas, ele não tem tempo para isso. Por exemplo, a gente tem esse canal do YouTube, eu não tenho preocupação em que esse canal cresça, eu só posto o que é colocado aqui da rádio para lá. Por quê? Porque eu tenho uma congregação para tomar conta e tenho uma família, então eu não tenho tempo para estar pensando e toda hora estar postando conteúdo aqui na internet, entendeu? Então, há uma profusão de coisas na internet que está tirando a saúde mental das pessoas. E olha só, isso aqui é um ponto de vista que eu estou tendo espiritual da situação. Mas se você for procurar um embasamento científico para isso, você vai encontrar vários estudos renomados e respeitados de pessoas que estão adoecendo a mente com a internet, com a rede social, com notícia, né? Além de toda essa parte que eu falei de notícia de tragédia, de conteúdo pornográfico, tem uma parte das pessoas que ficam só invejando a vida dos outros. Porque a rede social é a vitrine da inveja, eu sempre falei isso há muitos anos, onde você fica ali olhando a vida das pessoas e todo mundo só posta que sua vida é perfeita. Ninguém posta ali que tá doente, ninguém posta, até posta que tá doente porque dá like agora, mas ninguém posta que tá sem dinheiro, que tá quebrado, que tá ferrado, que tá isso, que tá aquilo. As pessoas tentam postar que são sempre felizes, bem-sucedidas, ricas, bonitas, botam filtros nas fotos pra parecer que são bonitos e pra receber elogios. E aí fica uma pessoa em casa, ferrado, que também postou que a vida era boa, mas a vida não é boa, e fica ali só invejando a vida dos outros. Então é um completo adoecimento mental. E você quer saber o quanto você está viciado na internet, em celular, que você está adoecido? Eu faço um desafio, você ficar uma semana sem mexer em smartphone. Você não vai conseguir. Porque você está viciado. Você não consegue ficar. Eu até falei para os irmãos esses dias, eu disse, olha, quem quiser falar comigo, liga para mim, fala no WhatsApp. Eu já não tenho rede social e não vou estar acessando muito celular. Então tem muita gente que fala comigo do meu círculo de convívio e não tem resposta, porque é resposta imediata. Porque eu tenho evitado de ficar no celular, mexer até o aplicativo que eu uso é o WhatsApp só para falar com o pessoal, e uso o YouTube para assistir vídeos, e mesmo assim eu tenho evitado assistir, porque além de estar prejudicando a minha vista, eu percebi o celular está prejudicando muito a minha vista, causando dependência. Às vezes eu estou dirigindo, paro no estacionamento e tô com a minha família, alguém desce do carro para fazer alguma coisa, eu já começo, já abro o celular e já vou procurar notícias, já vou procurar alguma coisa ali para não ficar parado. Aí eu tô numa fila, tô num banco, aí já vou procurar notícia, em qualquer lugar que eu tô no hospital eu vou procurar notícia, e eu percebi que isso se torna um vício. E olha que eu não tenho rede social, tal, só vejo notícia no YouTube, pregações, e mesmo assim eu tenho observado que não faz bem para minha mente, não faz bem para minha vista, e eu fico pensando aqui nos nossos ouvintes que estão direto nisso. Eu tenho pessoas aqui que eram uma bênção antes de ter celular, smartphone, né? Tem pessoas aqui que eram operantes na obra, foi comprar um smartphone, adoeceu, tá doente da cabeça, não congrega mais, não congrega mais, quer assistir culto online, não sai mais de casa, é só pensamento ruim, você conversa com a pessoa, é só fala de guerra, de tragédia, olha porque disseram que vai ter isso, estoque comida, estoque alimento, porque vai ser assim, vai ser assado, vai uma destruição, e a meteoro, eu vi um vídeo, e as pessoas estão enlouquecendo. O irmão lá da igreja que todo dia no grupo da congregação postava lá, olha, o vídeo do apocalipse negro do sábado da meia-noite, eu fiz, o que é isso? Que loucura é essa? E tome vídeo, e era só desgraça, loucura, eu fiz, peraí, irmão, que maluquice é essa aí? Não, pastor, porque eu não sei o que é que o senhor acha, mas eu vi que vai ser assim e tal, tem que estocar pilha e lanterna. Eu fiz, ô irmã, você acha que se for cair um meteoro na terra, a senhora guardando comida dentro de um buraco e pilha e uma lanterna, vai ter algum tipo de utilidade, irmã? Isso é loucura, irmã. Se a senhora for observar algum vídeo sério falando que se o meteoro cair na terra, dependendo do tamanho dele, vai destruir tudo, não tem como escapar. A senhora acha que se tiver uma guerra hoje, a senhora botar comida num buraco, guardar pilha, lanterna e vela, vai resolver alguma coisa? Hoje é guerra de aniquilação, a maioria dos países tem bomba atômica, é um lançando bomba atômica no outro, sabe? E ali eu falando com as pessoas, tentando trazer o povo à sensatez, porque é muita coisa que se difunde na internet. E outra coisa, outro aspecto negativo disso é que acontece o seguinte,
quanto mais informação entra na cabeça da gente, tipo assim, vários vídeos aleatórios, você vê um vídeo de um palhaço, depois de um cachorro, de um tigre, de uma guerra, de não sei o que, de corrupção. É tanta informação que a tua memória, o que armazena a tua memória, não tem capacidade, entendeu? Prova o seguinte, você pega um notebook, um computador, um desktop, todas as entradas USB, você coloca ali pendrives e HDs carregados de arquivo e tenta abrir todas as janelas ao mesmo tempo. Vai travar. A mesma coisa acontece com a mente da gente. Você começa a acessar um monte de informação aleatória, desconectada uma da outra, e adoece você. Esses vídeos curtos são para adoecer a sua cabeça, sabe? E a prova do que eu tô falando é que a maioria dos pastores tem membros de igreja doentes, né, da alma, e os consultórios estão lotados de pessoas assim. Lá na igreja a gente tem um irmão que é psicólogo, e ele atende muita gente. Não dá tempo de atender todo mundo, porque o pessoal tá muito louco. E você acha que é o quê? Qual foi o advento mais importante, assim, que mais mudou a sociedade de 2011 para cá, 2012? Se não o smartphone. 2012 para cá, que é mais ou menos a época que lançaram o smartphone, foi quando começou esse comportamento da sociedade. Entendeu? Grandes índices de suicídio, de destruição, de todo tipo de coisa. Então, a reflexão que eu tenho para trazer para vocês é essa, porque isso muito me preocupa. E foi até tema de debate essa semana na igreja isso, porque eu conversei com os irmãos e falei sobre isso. E tem alguns irmãos, né, que lá na igreja que trabalham com celular e adotou a política de fazer o seguinte: quando chegar em casa, não tocar mais no celular. Então, se você quiser falar com o irmão, liga direto para ele, que ele não vai mais mexer no celular. E a gente lá na igreja está procurando fazer isso pra gente poder conservar a nossa mente sadia, gente. Porque senão não tem condições de orar. O irmão chegou pra mim e fez: pastor, eu não consigo pra orar. Foi uma luta pra concentrar, ajoelhar a quantidade de pensamento diferente de coisas que eu vi durante o dia na minha vida, entendeu? E às vezes, irmãos, a gente precisa descansar. Tem um irmão também, que eu considero como se fosse da igreja, só que ele mora em outra cidade. E esses dias ele mandou um vídeo pra mim, falando sobre Marta e Maria. E até compartilhei com alguns irmãos, ele foi pra um lugar lá próximo da casa dele, que é um bosque, uma floresta, e ficou lá. Ele disse: quantas vezes a gente tá tão corrido no trabalho, na vida, que a gente não tem um momento assim de chegar num lugar de paz, tranquilo como esse, pra gente refletir. E eu fiz isso, é fato. Qualquer momento que a pessoa tenha livre ou não, já vai pro celular, vê tragédia, invejar a vida dos outros, notícias ruins de um futuro terrível, de guerra, ver pornografia, futebol, enfim, e vídeo de falso profeta e porcaria evangélica na internet. Entendeu? Então, eu trago essa reflexão para que você reflita na sua vida. Eu não quero me meter na sua vida, mas eu me preocupo com a saúde mental dos nossos ouvintes, e eu queria trazer essa reflexão, porque a má notícia, ela mina a nossa fé, né? Assim como o rei da Síria e Rabsaque ali tem um objetivo de enfraquecer a fé de Ezequias e do povo de Deus, esses vídeos fazem isso, né? Tenho conversado com muitos irmãos que tá com a fé lá embaixo e chega a pensar que não tem esperança mais porque esse mundo e tal, enfim, uma visão completamente pessimista, que essa visão é fruto do que você assiste. Agora eu quero falar uma coisa pra você: se você sai do celular e der uma volta pelo mundo real, onde você convive com as pessoas da tua igreja, nas orações, nas campanhas, nos propósitos da igreja, dando uma volta, indo descansar um pouco, relaxar, dar uma volta na praia, na areia da praia ali, num local, uma floresta perto da tua casa, e você contemplar o pôr do sol, os pássaros, o céu, tenho certeza que a tua esperança, a tua visão muda completamente, sabe? Então eu tenho batido nessa tecla com os irmãos da igreja. O que eu passo lá na igreja eu tento passar um pouco aqui pra vocês, tá? Então eu espero que isso aí sirva pra vocês e que vocês consigam se libertar desse vício, né? Porque é terrível com as pessoas que estão viciadas em celular, tá pior do que droga, tá acabando com a vida da pessoa. Eu espero que essa reflexão tenha feito você pensar e que você não deixe essas más notícias, esses conteúdos destruir a tua fé, acabar com a tua mente, entendeu? E que você venha pro mundo real. É o que eu tenho feito, tá? Eu peço até desculpa, peço perdão mesmo para o pessoal que tem falado comigo no meu número pessoal. É muita gente que fala e eu tenho procurado responder o mínimo, mas eu vou responder todo mundo, sabe? Eu não vou deixar ninguém aqui no vácuo. Mas eu tô procurando fazer isso com a minha vida também, porque o que eu prego aqui, o que eu ensino aqui, eu tento aplicar na minha vida, na minha casa. As minhas filhas ainda mexiam um pouco no celular, sabe? Elas não têm celular. Ainda mexi um pouco pra ver um vídeo, alguma coisa assim, e aí eu diminuí bastante. Eu fiz agora, vamos procurar outra atividade, vamos andar de bicicleta, tomar banho de piscina, fazer outra coisa, brincar com cachorro, fazer qualquer outra coisa, estudar, mas evita estar em celular, estar em tela, porque também tem um grande índice de crianças que estão usando óculos por causa de celular, direto no celular. E aí eu tenho evitado fazer isso na minha casa, com as minhas filhas, com a minha esposa e comigo também, né? Para que eu possa ter uma saúde mental. Já imaginou um pastor com a saúde mental destruída, né, por celular? O pastor só vai pregar desgraça, tragédia, né? O pastor vai pregar de acordo com o que ele assiste na internet, né? E infelizmente a maioria dos pastores hoje pregam de acordo com o que eles estão vendo na internet. O pastor tem que pregar de acordo com a Bíblia. Em vez de pastor estar em celular, o pastor deveria estar em Bíblia, lendo Bíblia, estudando Bíblia, sabe?
para poder trazer aquilo que está na palavra de Deus, tá certo? Então, isso aqui é só um pouquinho, a gente poderia até fazer uma live de 2, 3 horas falando só sobre isso, e eu tenho certeza que ia trazer muita coisa produtiva, tá? Quem sabe a gente faz isso aí, né? Mas essa é a reflexão que eu tenho para deixar para vocês, tá bom? Então, espero que tenha falado com vocês, eu espero que ajude vocês, também espero muito que vocês saiam disso e lembre como era bom a vida sem celular, tá? Não tô demonizando o celular, é útil para você usar, pagar uma conta, né? Coisa de banco e tal, se comunicar com alguém é útil para isso, né? Mas quando passa disso e vira um vício e você fica ali adoecendo na frente de uma tela, é horrível, né? Você vai ficar muito louco mesmo, tua fé vai lá para baixo, tua mente vai ser destruída e você vai ter que parar numa clínica psiquiátrica para tomar remédio controlado. É o que está acontecendo com muita gente no mundo afora, isso do ponto de vista científico e do ponto de vista pastoral, tá bom? Então, eu espero que isso aí te ajude, tá? Não estou demonizando, mas isso é uma realidade, é um fato, né? Não tem como a gente negar isso. Espero que você se liberte disso daí e venha ver como é bom o mundo real. Tava até lembrando dos irmãos esses dias, a gente lembrando das coisas antigas da igreja, como era bom a época que a gente não tinha smartphone, só o telefone normal. A gente era muito ativo na obra, muito feliz e muito sadio na fé, cheio de esperança, de vigor. E a gente entende que essa pitada dessa coisa aí, que entra através do olho e dos ouvidos, entra na alma da gente, o celular tá adoecendo um pouco e a gente tá tentando restringir isso. Então eu espero que possa te ajudar a todos, tá bom? E outro recado que eu queria passar para vocês aqui é que o nosso programa, o programa Chamada, agora dia 23 de dezembro, vai fazer 7 anos, tá aqui na 100.5, passa rápido, né? É muito tempo que a gente tá aqui nessa programação. Foi uma boa jornada, tem sido uma boa jornada de muita coisa maravilhosa Deus fez. Deus aqui curou, libertou, salvou, restaurou casamentos, né? Evitou aqui de pessoas tirar sua vida, pessoas dentro do presídio ouvindo se converteram, enfim, é muita coisa boa que Deus tem feito aqui. São mais de 370 quadros, Socorro Vem do Alto respondido aqui nesse tempo, são muitas mensagens, muita coisa boa, né? Eu acho que 30 a 40% do que a gente fez aqui tá no YouTube, né? Tem época que a gente postava lá no Facebook, tem uma época que a gente não postava nada, só transmitia mesmo na rádio, né? Então tem muita coisa boa, foi muita coisa boa feita. E durante todo esse tempo, o nosso horário aqui na 100.5, ele sempre foi pago com a oferta dos ouvintes, né? O horário da gente sempre foi pago dessa forma, com a oferta dos nossos ouvintes. E também com a minha oferta, né? No começo, quando eu iniciei o programa, não tinha ouvinte, né? No começo não tinha audiência, não conhecia ninguém. E eu comecei pagando adiantado aqui 6 meses de programa, né, com um dízimo que eu tinha, de um trabalho que eu fiz. Aí comecei aqui, foi uma bênção. E quando chegou o último mês, que eu achava que ia sair do ar, que era só um tempo para cumprir uma missão, Deus usou uma irmã, que é a irmã Josete, eu acho que até hoje ela deve escutar o programa. E ela falou que quando a minha força acabava, entrava a força de Deus. E ela mandou a primeira oferta, foi R$50 na época, eu lembro. Foi no ano 2019. Acho que ali quase indo pro segundo semestre de 2019. E aí começou, e até hoje o programa é mantido com a oferta dos ouvintes, né? E como eu já falei aqui, eu tenho ofertantes que são católicos, né? Tem ofertantes que não fazem parte de nenhuma denominação cristã, só gostam de ouvir a palavra. Tem muita gente crente de várias denominações. E é uma bênção estar aqui. E eu queria que vocês que escutam pela primeira vez, ou que já escutam há um tempo, entendessem uma coisa. Quando uma pessoa oferta para manter esse programa no ar, até você que está no YouTube aí ouvindo também, tem muita gente que só escuta pelo YouTube, que é de outros estados aí, eu queria que você entendesse que quando uma pessoa oferta em algo que é de Deus, né? Não estou falando de ofertar em qualquer coisa, porque o que tem de picareta hoje no meio da igreja não está escrito. Mas quando você oferta em algo que é de Deus, que tem um selo de aprovação de Deus, do tempo, da fé, dos milagres, dos sinais, como diz a Bíblia, a gente vai colher. Eu queria compartilhar aqui com vocês esse breve relato dessa irmã, que eu acho interessante a história dela, que ela escuta já há bastante tempo e ela conhece muita gente de igreja, conhece pastores, conhece pessoas, e no coração dela ela tinha um desejo de ofertar aqui. Ela sempre falou comigo, ela fala com a gente, manda mensagem, e fez: pastor, eu sempre senti muita sinceridade, verdade no que o senhor fala, no que a missionariedade fala ali, e eu sempre tive um desejo de ofertar, mas aí eu não tinha condições. E aí ela, quando surgiu o propósito dos 300 para a construção do centro de missões, ela disse: eu vou fazer esse propósito, mesmo sem condições. E eu queria que vocês vissem o que aconteceu com ela. Porque eu entendo que o que aconteceu com ela pode acontecer com vocês também. O problema é que muitas vezes, no coração da gente, a gente acha que se a gente tirar alguma coisa para ofertar na obra de Deus e contribuir na obra de Deus, vai faltar pra gente. Eu tinha um pouco dessa mentalidade no começo da minha fé. Porque eu pensava: se eu não tenho nada, como é que eu vou ofertar desse quase nada que eu tenho aqui? Então eu não vou ficar com nada. E eu pensava isso, e quanto mais eu pensava isso, realmente acontecia isso. Eu nunca tinha nada, né? No começo da minha fé. Eu nunca gostei de ficar dependendo de pai, de mãe. Quando eu me converti, eu tinha 18 anos. Então, digamos, eu podia estar dependendo da minha mãe, mas eu nunca quis depender da minha mãe para dar uma oferta na igreja para fazer isso, né? E até porque eu trabalhava também, quando eu me converti, né? Eu consegui um trabalho e tal. E eu tinha um pensamento assim. Só que mesmo dentro desse pensamento que eu tinha, eu me lembro que eu fiz um propósito com Deus que se eu arranjasse um emprego,
Deus abrisse uma porta para mim, um estágio, né, que eu estudava na época. Se eu arranjasse um estágio, eu ia dar o meu primeiro salário todo como primícia no altar. E aí Deus me concedeu um emprego e eu cumpri esse meu voto, né? Eu fiz. Mas era muito difícil para eu dar alguma coisa além do dízimo. Eu só dava o dízimo contado. Eu não conseguia dar oferta. Porque eu pensava, puxa, eu já estou devolvendo o dízimo, se eu der oferta vai faltar. E realmente faltava tudo. Porque eu tinha esse pensamento. Mas aí depois, entendendo a natureza da oferta, do dízimo, das coisas, né, com a caminhada, eu comecei a fazer isso. E olha, eu vou te falar, Deus nunca deixou faltar. Quando eu casei, eu não tive apoio de nenhum familiar, já falei isso várias vezes, mas a gente não teve apoio de familiar para dar isso, para dar aquilo. Eu e minha esposa, eu costumo dizer que a gente casou no menos zero. E a gente não tinha nada mesmo, realmente não tínhamos nada quando casamos. Não tinha nada, não tinha um transporte, tinha nada, só tinha a roupa do corpo, a gente casou na fé. E quando a gente entendeu a natureza de ofertar, uma das primeiras coisas que Deus fez foi abençoar o meu trabalho. Através do meu trabalho, a gente começou a comprar as coisas. E hoje, para a vida que eu vivo, eu sou milionário. Eu me vejo assim, milionário. Eu fiz, puxa, eu sou muito rico para a vida que eu vivia. E vivo feliz e gosto de contribuir na obra. E os irmãos que são próximos a mim sabem, eu gosto de contribuir também na vida dos irmãos. Eu gosto de dar dinheiro para os irmãos, entendeu? Eu gosto de dar dinheiro para as pessoas, 100, 200 reais para um, gosto de fazer feira para o outro. Eu gosto de fazer isso. Eu e a missionariedade, a gente gosta de fazer isso. E a gente faz em secreto mesmo. A gente não fica dizendo, a gente fez isso para o irmão tal, a gente faz em secreto ali. Enfim, eu gosto de fazer isso. Mas por que eu faço isso? Porque Deus me deu condições para fazer e eu entendi que quando eu faço essas coisas na vida das pessoas, eu recebo de Deus. Eu não faço esperando receber. É pelo fato de eu fazer que Deus acrescenta. E tem gente que já pensa o contrário. Qualquer centavo que eu tirar, eu vou ficar miserável, eu vou empobrecer. E todo mundo que pensa assim realmente vive uma vida de escassez, né? Uma vida de escassez. E eu estou falando até de pessoas que têm recursos. Tem pessoas que têm recursos, eu conheço pessoas que têm recursos, eu conheço gente que ganha 20 mil por mês, 30 mil por mês e vive numa dificuldade. Eu conheço. E conheço gente que ganha 4 mil por mês e não vive em dificuldade. Gente, eu tenho pessoas na igreja de todo tipo. A gente tem pessoas de todo tipo que congregam com a gente, que oferta na rádio e tudo. E eu vou falar para vocês, lá na igreja tem pessoas que são diarista, que faz diária de faxina e ganha quase 5 mil reais no mês. E oferta a rodo na igreja o mês todo. E tem gente que tem emprego federal e que não consegue ser fiel nem no dízimo, gente. Não consegue dar o dízimo, entendeu? E vive numa escassez. Então, eu queria que vocês entendessem que quando a gente abre a mão para a obra de Deus, uma obra verdadeira, a gente só vai prosperar, sabe? Então não fecha teu coração para o Senhor. E eu vou dizer aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho nenhum ofertante que oferta aqui na programação que é miserável. Não tenho. Nenhum ofertante. A gente tem muitos ofertantes aqui na programação. Nenhum é miserável. E outra coisa que é tão abençoadora, como eu já falei, programa de rádio, muita gente, a gente na rádio fala mais a velha guarda, né? A maioria das pessoas mais jovens escuta no YouTube. Mas a nossa velha guarda é de rádio. E eu gosto muito de rádio, particularmente, né? Eu gosto muito. Eu cresci na minha fé ouvindo rádio. E a maioria dos programas de rádio que eu ouvi tinha sempre comercial e patrocinador para poder pagar o programa. Hoje a gente não tem comercial, vocês já observaram isso? Quem financia o programa são os ouvintes, isso é raro. E a gente tem muito ouvinte. Mas isso é por quê? Porque eu também planto na rádio. Eu comecei plantando na rádio, eu comecei dando meu exemplo. Então hoje a gente tem os ouvintes, a gente tem essa irmã. Eu falo irmã pela fé, ela vai se converter, porque ela está ouvindo o programa direto e a palavra de Deus está entrando, fazendo morada nela, quebrantando o coração dela, e ela vai ser membro da nossa igreja. Eu tenho essa fé. Eu tenho essa fé que ela vai congregar conosco. Mas ainda ela não é cristã. Mas ela entendeu essa natureza. E olha só como Deus tem abençoado a vida dela. Vocês lembram daquela passagem que Davi deixa a arca da aliança na casa de Obed-edom? Em 3 meses Deus abençoa tudo de Obed-edom? É mais ou menos o que está acontecendo com essa irmã. Escuta aí esse testemunho dela. E eu espero que isso aí fale com você e que você tome uma medida na sua vida, tá bom? Escuta aí, fica aí com esse testemunho dela. A paz do Senhor, missionária Dalit. A paz do Senhor, pastor Josué. Eu quero compartilhar com vocês, assim, a minha experiência de ter participado, né, dos 300 e ter dado continuidade, dando minha oferta. Eu sei que é pequena, é um valor pequeno, mas que tem tido resultados incríveis na minha vida, notório. Ah, nossa, mudou da água para o vinho, mas está mudando. Porque eu estava passando por uma situação muito, muito, muito delicada, difícil. Tanto de saúde, quanto quem precisa do INSS sabe como está sendo difícil, né? Passar
tantos meses em análise, sem nenhuma perspectiva se vai dar certo, se não vai. Então eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, Deus, ouço a última chamada, eu acredito que desde 2019, 2018, sempre gostei muito de ouvir a programação de vocês. E não sou evangélica, tá, gente? Eu não sou evangélica, mas sempre estou ouvindo, vendo que é um programa muito sério. E eu resolvi plantar a minha semente, onde realmente eu vi que ia dar frutos. Ah, mas você deu a sua oferta pensando que ia receber algo em dobro? Não. Eu quis dar ao Senhor aquilo que Ele me dá. Porque se Ele fechasse as portas, Ele fechava e pronto. Eu não podia dizer nada, porque tudo é na vontade dEle. Então eu pedi para o pastor orar por mim, para a missionária. Teve noites que eu estava muito angustiada. Passei por uns processos muito difíceis de percas de pessoas que eu amava muito. E tudo isso foi uma dor muito grande para mim. Me causou muitos danos. E a minha condição financeira vinha de mal a pior. E depois que eu comecei a fazer parte dos 300, depois que eu comecei a ofertar minha oferta pequena, diante do que o Senhor está fazendo na minha vida, é nada. É pequena demais. Mas Deus colocou pessoas na minha vida para me abençoar. É incrível. Eu não cheguei para falar com ninguém. Teve uma pessoa, um amigo meu da infância, que chegou para mim e disse, Nai, o que é que está faltando para você voltar, retomar a vender tudo que você vendia antes? Expliquei a situação a eles, não é problema. A partir de tal dia você vai voltar a vender tudo de novo e a gente vai se organizar e eu quero te ver vendendo tudo que você vendia de novo, porque você é uma excelente vendedora, estou vendo sua condição, você é uma pessoa que tem fibromialgia, não consegue trabalhar, está com essa luta no INSS. E eu vou dizer uma coisa para você, eu quero lhe ajudar, eu vou lhe ajudar, eu não faço isso com todo mundo, mas com você eu vou fazer. Isso é Deus puro, gente. Isso é onde a gente planta a nossa semente. E eu estou muito feliz, muito feliz. Uma amiga minha me ligou, disse, Nai, eu tô aqui com as ideias, você é uma pessoa tão inteligente, então vou te mostrar umas coisas aqui que eu sei que você sabe fazer, tá chegando o verão aí, então vamos trabalhar para a gente ganhar dinheiro em cima disso, vamos dar uma alavancada no seu trabalho. Eu não tenho capital. Não, mas isso aí a gente vai investir, a gente vai conseguir, porque vai dar certo. Então, assim, faz dias que eu queria dizer isso a vocês, faz dias. Eu estou muito feliz. Eu sei que através disso, quando as coisas começarem a realmente fluir, eu sei que minha oferta vai poder ser uma oferta melhor, porque se o Senhor está fazendo algo melhor na minha vida, eu também vou poder fazer algo melhor para a obra dele. E eu estou muito, muito, muito grata a Deus. Obrigado pelas orações de vocês, porque eu sei que isso é fruto de joelhos dobrados. Eu também tenho orado muito, agradecendo a Deus, porque só eu sei quantas noites escuras eu passei aqui durante esses 2 anos. Mas Deus me mostrou que Ele é fiel na minha vida e eu estou muito, muito feliz. Obrigada, missionária, pelas orações. Obrigada, pastor Josué, pelas orações. Eu sou grata a Deus por essa programação, pela vida de vocês, por vocês levar tão a sério. Eu estou muito feliz. A paz do Senhor a todos. Tá vendo aí, pessoal, o que é que Deus faz? Na vida de quem abre o coração para a obra dele. Quando alguém vai abrir o coração para a obra de Deus, Deus não pergunta assim, você é crente? Você é de que denominação? Não, Deus não pergunta isso, olha o que Deus está fazendo na vida dela. Então que isso aí possa falar com você e que você possa também fazer parte dessa grande família, entendendo que quando você está ofertando o programa Última Chamada, Deus não quer tirar nada de você, Deus quer acrescentar a você e te mostrar como é bom ofertar e como Ele quer te abençoar. Porque na realidade essa irmã está só colhendo o que ela está plantando. Então para você colher você tem que plantar. Tem muita gente que escuta há anos, não colhe nada e fica falando que vai fazer um propósito, vai fazer não sei o quê, mas não planta nada. A irmã plantou quando ela não tinha, quando ela tinha pouco, e hoje ela colhe muito. Então espero que isso fale com você, né? E você que essa instrução de Deus caiu bem ao teu coração e te acertou como uma flecha, você quer fazer isso, quer se tornar ofertante, e está perguntando como é que faz, fala com a gente aqui no WhatsApp do programa. Eu vou deixar aqui o número para você. E te lembrando que esse número também é a chave Pix, tá? Então se você usa o Pix, você pode ofertar por aí. Nosso WhatsApp é 839
9105-6834, 839-9105-6834, tá? 83 DDD da Paraíba, né? Para quem tá ouvindo pelo site de outros estados, vai ter que colocar 83 na frente. Então fica 83, que é o nosso DDD, 839-9105-6834, 839-9105-6834. É o WhatsApp do programa, é chave Pix. Se você não usa o Pix, fala com a gente. Se você mora em João Pessoa, na região metropolitana, e não pode ir no banco ou fazer a tua oferta e tal, se você tem muita idade, fica em casa, está mais resguardado, o nosso motoboy vai na tua residência, como ele faz com muitas irmãs da rádio, né? Agradeço às irmãs que ofertam. Inclusive ontem, né, nosso motoboy foi na casa da irmã Severina, ali na região metropolitana, buscar a oferta dela. Como todos os meses ela faz, tem abençoado. E eu perguntei pro motoboy uma coisa, quando ele chegou lá, eu fiz, como é que ela tá? Ela tá bem? Tá muito bem. Ela passou por um período de luto, né? O seu irmão veio a falecer e falou que ela tá se recuperando. E eu disse, me diz uma coisa, ela vai vir para a sexta vigília do clamor? Ele fez, vai. Ela falou que vai vir para a vigília. Foi uma das primeiras coisas que ela falou, que vai estar na vigília junto com a gente. Então, os ofertantes da programação, a maioria deles não são membros da nossa igreja. E é uma alegria muito grande ter essas pessoas ofertando conosco, porque são pessoas que, para mim, é como se fosse membro daqui. A gente sempre ora por essas pessoas e abençoa elas, tá? Então, fala com a gente, fala com o motoboy. Se você não pode ir no banco, na lotérica, onde você quer ir, o motoboy vai buscar na tua casa. Se você quer ir no banco, na lotérica, fala no WhatsApp que a gente dá o número da conta, dá um códigozinho para você fazer a tua oferta na lotérica. E se você usa o Pix, é só você pegar esse número aí, que é o WhatsApp do programa, 839-9105-6834. Tenho certeza que se você plantar, você vai colher. Se plantar pouco, colhe pouco. Se plantar muito, colhe muito. Se não plantar nada, não colhe nada. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Não sou eu que estou inventando, tá bom? E esse testemunho da nossa querida irmã é só mais uma prova disso. E olha, escuta o que eu estou falando. Eu creio que daqui a um tempo a gente vai estar aqui testemunhando, ela vai estar aqui falando novamente agora como membro da nossa congregação e congregando junto com a gente e servindo a Deus. Porque a palavra de Deus diz lá em Isaías que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Ela vai ter um propósito. E no caso dessa irmã que está ouvindo direto, constantemente, é converter o coração dela ao Senhor. Tá bom? Então tá aí. O recado tá dado. Se torne ofertante. Você que tá no YouTube aí também, oferte em nome de Jesus para que você venha colher. Aponte sua câmera aí para esse QR Code que tá no canto do seu vídeo aí. E escaneie aí, faça o Pix aí, oferte. E Deus vai abençoar a tua vida também, tá? O YouTube é de graça, mas nosso horário aqui é pago. E é através do nosso programa aqui na rádio que você está sendo abençoado na sua casa, no YouTube de vários estados aí do Brasil. Então faça parte também do YouTube. Faça um desafio aí. Se você acha que eu sou homem de Deus, fale com Deus, diga, olha Senhor, vou fazer segundo o que esse homem está falando. Faça igual Jesus fez ali com Pedro. Jesus fez, Pedro, lança a rede. Ele fez, Senhor, segundo a tua palavra eu vou lançar. E ele colheu. Segundo essa palavra que eu estou liberando, você que está no YouTube aí, oferte, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Deus não quer tirar nada de você, Deus quer acrescentar, tá? Então faça com ela e como outros tantos ouvintes que têm sido abençoados. Saia dessa situação de ficar sempre na escassez e achando que se você ofertar algo, você vai perder tudo, não vai ter nada. Não é assim que funciona. Deus tem muito para fazer na tua vida, tá bom? Então, faça dessa forma aí que Deus vai te abençoar tremendamente. Pessoal, vamos embora aqui rapidinho pro quadro Socorro Vem do Alto. O caso de hoje é muito interessante e eu te convido a estar participando aí junto com a gente aí em nome de Jesus, tá bom? Então, vou soltar aqui a vinheta. Em seguida a gente vai colocar o som aqui da nossa irmã e depois a gente vem com a resposta. Fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. A paz, meu pastor Josué. Apesar de nunca ter falado antes, eu sou ouvinte da programação há muito tempo, sempre tenho sido alimentada pela palavra e venho adquirindo conhecimento através do quadro O Socorro Vem do Alto. Hoje eu venho aqui para pedir uma orientação e uma clareza espiritual numa situação extremamente embaraçada. Eu sirvo na minha igreja como vice-dirigente do círculo de oração, juntamente com a missionária que é a dirigente do trabalho. Como de costume, nós atendemos todo tipo de pessoas, nas mais diversas tribulações de vida, e um dos casos que me fez pedir sua orientação é de uma mulher que veio aqui pedir oração pela saúde dela. Essa mulher estava muito enferma, com febre alta, dores pelo corpo e uma dificuldade enorme para andar.
Ela já tinha ido em 2 médicos e não foi diagnosticado nada. Ela fez exames e não deu absolutamente nada. Essa mulher é uma jovem senhora que já foi casada, porém hoje está separada e mora sozinha. A gente orou por ela e ela ficou curada instantaneamente. Aí falamos para ela se congregar conosco, mas ela disse que já congregava e sumiu. Tempos depois ela voltou com a mesma enfermidade. Aí pediu que a gente fosse fazer campanha na casa dela. Nós fomos e oramos forte. Novamente ela sumiu. Por fim, ela apareceu novamente e fizemos campanha na casa dela. A missionária orou muito forte com as mãos sobre a cabeça dela. Essa mulher ficou curada, a gente foi embora e no dia seguinte a missionária acordou com os mesmos sintomas dessa mulher. Foi como se houvesse uma transferência de doença. Nós já oramos, mas a missionária continua com os mesmos sintomas dessa mulher, que agora está sumida novamente. Mas semana passada, o sobrinho da missionária disse que viu essa mulher saindo de uma espécie de barzinho que é como se fosse uma casa de curtição. Aí eu fiquei pensando, será que essa mulher vive uma vida dupla e nos enganou? Ao mesmo tempo, eu penso, será que essas enfermidades dela, sem diagnóstico médico, são enfermidades espirituais? Pastor, é possível uma pessoa ter uma enfermidade espiritual e passar para outra pessoa que orou por ela? O que devemos fazer para a missionária ficar curada? Tá aí a questão da nossa irmã, é bem complexa, né? Eu vou tentar aqui pegar os principais pontos aqui para que a gente possa, sempre como eu faço, né, abordar os 3 pontos, ponto 1, 2 e 3. Eu vou tentar aqui ser o mais claro possível, porque isso aqui vai servir para muita gente que lidera, para gente que é pastor, que é diácono, presbítero, enfim, para pessoas que fazem a obra, que lideram, dirigentes de círculo de oração, como é o caso aqui, e também para quem, de uma forma geral, ali está ajudando algum tipo de pessoa na igreja. Presta atenção. A primeira coisa que eu quero abordar aqui é essa questão de enfermidades, né? Se existem, né, enfermidades que elas são espirituais, né? Doenças que são espirituais, que são por meios espirituais. E eu quero citar exemplos bíblicos, tá? Para que você entenda isso, porque tem muita gente, né, que hoje segue uma linha bíblica doutrinária e se diz um estudioso da Bíblia, ele não acredita em nada, só acredita nas letras que estão no papel ali, né? E quando você fala de alguma coisa mais espiritual, que ultrapassa essa linha acadêmica teológica, a pessoa não aceita, né? Mas aí é como se a pessoa excluísse da Bíblia o caso do paralítico de 38 anos, que Jesus cura ele e fala, olha, vá e não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Naquele texto a gente entende que se ele pecar, ele vai ter uma doença pior. E também a gente entende que possivelmente aquela paralisia dele, aquela deficiência foi por conta de pecado, né? Então a gente entende isso. Então já é um caso de pecado que leva a uma patologia. No caso dele, ele era paralítico há 38 anos somente, né? 38 anos. E aí a gente vai para o caso de Uzias, que ele fica leproso na hora que os sacerdotes o confrontam por queimar incenso, e a lepra surge no meio da testa dele. E se falando de lepra, a gente vai lá para Arão e Miriam, lá na tenda, quando eles estão fazendo uma sedição. Miriam fica leprosa na hora. E a gente observa Ananias e Safira, que tem um infarto fulminante e caem mortos no meio da congregação, porque mentiram ao Espírito Santo. Então, se a gente for vasculhar a Bíblia, nós vamos encontrar muitos casos de enfermidades, até em crianças. Por exemplo, o filho que nasce do adultério de Davi e Batseba, ele já nasce doente. E Davi fica ali orando e jejuando por ele, aquela criança morre com enfermidade. Já nasceu doente. Então a Bíblia, ela é repleta de casos que apresentam enfermidades provenientes de pecado. Então não tem como eu chegar aqui, por mais que eu me esforce, né? Como algumas pessoas querem negar isso, tem muitos teólogos aí que se dizem reformados e que falam, eu acho que é para fazer média com as pessoas na internet, e diz, não, olha, não existe isso de Deus punir você com a enfermidade, meu Deus, isso é uma coisa arcaica, antiga, retrógrada. Então eles falam isso, não sei se é por má fé, por burrice, por falta de conhecimento, ou para ganhar o ibope das pessoas ali na internet e receber elogio, né? Mas a Bíblia é repleta desses casos. E
eu falo na minha condição, não posso falar para outras pessoas, mas na minha condição de estar na obra há 21 anos, eu já vi vários casos de enfermidades. Por exemplo, vou te citar um caso aqui. A gente foi fazer um trabalho de libertação numa casa, e a mulher manifestou lá e tudo. E a gente expulsou o demônio e começou a ajudar aquela família que estava com o casamento destruído. E essa mulher, depois que a gente expulsou o demônio dela, ela voltou para um local que a gente não sabia até então. Ela se deitava, tinha um caso extraconjugal, com o filho de uma bruxa, de uma mulher que era bruxa. E aí ela, no local lá de bruxaria, ela fez uma espécie de um ritual lá com essa mulher. E ela ficou cheia de tumores pelo corpo, parecido com furúnculo, mas era diferente. E aí ela foi pro dermatologista, ele passou comprimido e pomada local e não resolveu. E ali foi uma das primeiras experiências que eu tive com enfermidades que elas são provenientes de pecado. E aí, a gente, quando eu orei nela, em outra vez, que o demônio manifesta ali, e eu questionei sobre aquilo, e ele falou que ele colocou aquilo nela. Que ela fez uma espécie de um pacto com ele. E quando eu expulso aquilo ali, que eu falo pra ela, eu acho que ela pensou assim, como é que ele sabe que eu fui pra aquele local? E ela foi e confessou que tinha ido pra um local, que tava se deitando com esse cara, e na frente do marido dela falando isso lá. Mas que ela estava arrependida e que ela não queria mais aquilo. A gente orou e eu disse, olha, com 7 dias sua pele vai ficar limpa. E foi exatamente 7 dias. E ela não estava mais tomando remédio, porque o remédio não tinha feito efeito. Então, existem casos sim de enfermidades que são espirituais. Eu estava falando com um irmão um tempo desse aí, e ele falando para mim que estava assistindo conteúdo pornográfico. E praticando imoralidades. E aí ele falou que ficou doente. Ele disse, eu tenho certeza que foi por conta disso. Eu estava bem. Depois daquilo ali que eu fiz, eu comecei a sentir tipo uma constipação, tive diarreia, tive dor de cabeça, tive vômito. Foi depois daquilo ali. E quando eu recebi a oração à noite no culto, que o senhor foi lá e orou na igreja, eu fiquei bom. Então não era virose, não era nada, porque se fosse uma virose, ia durar no mínimo aí 5 dias no meu corpo, 7 dias. Mas isso foi pela madrugada, passei o dia doente, e quando foi no culto da noite, que eu recebi a oração, eu fiquei bom. Então eu entendi que foi aquilo. Então existem várias práticas pecaminosas na vida de pessoas que vão abrir espaço para a enfermidade. Esse é o primeiro ponto que eu abordo. Falo isso biblicamente e por experiência. O que foi que Jesus falou para aquele paralítico lá que foi colocado telhado lá dentro? Filhos, perdoados estão os teus pecados. E o cara começou a andar, né? E até os fariseus se escandalizam lá e falam que ele não pode perdoar pecado. Ele fala, para que você sabe que o Filho do Homem tem poder tanto no céu quanto na terra, eu digo, levante e anda lá, e a pessoa ficou curada. Então muitas patologias, muitas enfermidades são provenientes sim de pecado. E também tem muita patologia proveniente de trabalho de feitiçaria, de rituais de bruxaria. Eu já também ajudei várias pessoas, por exemplo, acho que foi em 2022, 2021, não lembro. A irmã Maria, que é ouvinte da nossa programação, também é ofertante, mora lá no bairro do Roger. Ela levou um parente para a igreja com a pele caindo. Eu nunca tinha visto aquilo ali. A pele literalmente caindo. E disse que ia levar para a igreja, porque ela já tinha ido no médico, não resolveu. Você pode trazer aqui. Quando eu olhei para ela, eu orei, eu fiz assim, ela vai ser curada. Já sabia que era bruxaria. O Espírito me revelaram. Impus a mão sobre a cabeça dela e eu orei e comecei a orar. E eu disse, olha, vai, em 7 dias tua pele vai estar sarada. Pode, falei com a certeza. E os irmãos assim, olharam com o olho assim, pastor, tem certeza do que o senhor está falando? Como que diz assim, pastor, se o senhor falar isso não acontecer? Isso é falta de fé, gente. O Espírito de Deus nos dá essa ousadia. E aí falei isso. E aí com 7 dias ela foi sarada. E uma parte interessante foi que a irmã Maria me chamou e disse, pastor, vem cá que eu preciso lhe contar uma coisa. Ela está com vergonha de contar, mas ela falou que quando o senhor estava orando por ela, que o senhor afastou assim o pé e seu pé encostou na perna dela. E ela disse que onde o seu pé estava encostando na perna dela, estava queimando a perna dela. Aí eu pergunto para você, o que você acha que está acontecendo no mundo espiritual numa hora dessa? Então tem coisas, pessoal, que são mistérios de Deus, sabe?
Coisas... É porque hoje a coisa tá tão feia dentro da igreja evangélica. Eu falo feia mesmo no sentido literal. Os templos hoje são pintados de preto. Tem uma luz vermelha, parece um inferno quando você entra. É uma luz vermelha, tudo pintado de preto. As músicas hoje não glorificam mais ao Senhor, parecem mantras, né? As igrejas são cheias de festa, de cumilança. Não é mais aquele tempo que a gente ia pra igreja, que lá era tudo clarinho, a gente conseguia ver a cara dos irmãos. A gente ia pra ali pra orar, pra jejuar, pra se consagrar. As canções que a gente cantava só glorificavam Jesus. Não é mais aquele tempo que o poder de Deus se manifestava. É um tempo esquisito, né? E a coisa é tão feia, né? De maneira literal, que a gente não vê mais isso acontecer hoje. É raro a gente acontecer. E quando... a coisa é tão crítica que quando uma coisa assim acontece, o povo diz, isso é mentira, isso é um falso profeta, é o diabo. É capaz de alguém falar que eu fui usado pelo diabo para curar a irmã, né? Porque a coisa está crítica, então as pessoas não creem mais no sobrenatural. E aí essa senhora foi curada e eu falei para a irmã Maria, irmã Maria, fala para ela parar de ir para bruxaria. Aí ela foi lá e falou para a irmã Maria que tinha ido, tal, fala para ela parar de se meter com isso. Então, existem enfermidades provenientes de pecado, existem enfermidades provenientes de bruxaria. Isso é um fato. Então, vocês que estão à frente desse círculo de oração precisam compreender isso. A pessoa não tem que ter constrangimento de falar. Eu já falei. Por exemplo, tem enfermidades provenientes de pecado que são imediatas, como, por exemplo, DST, doenças sexualmente transmissíveis. São imediatas. Uma irmã foi lá na igreja, pediu oração para mim, pastor, ora por mim, porque eu vou fazer um exame, não sei o que lá, uma cirurgia, sei lá o que era. Tá bom, irmã, é tanta gente pedindo oração que eu digo amém, tá. Mas quando ela foi falar com a missionária, pediu oração, a missionária falou assim, e é o que o seu caso aí, né? Se interessou para saber, ela, não sei o que lá e tal. Quando ela falou a sigla lá, aí a missionária fez isso, peraí, isso é DST. Como é que a senhora contraiu isso? Uma pessoa que é crente, que serve a Deus, como é que contrai o DST? Como é que a mulher de Deus vai contrair DST? Aí a irmã se constrangeu lá, a missionária fez, não vou orar não. A senhora tem que se arrepender do seu pecado, do que a senhora fez. Eu não tenho legalidade para orar por isso. E olha, essa questão da missionária vai incidir literalmente aqui no segundo ponto que eu vou tocar. Eu não vou falar agora, para poder abordar o segundo ponto dessa questão, se pode transferir o que está numa pessoa para outra. Essa questão de transferir, se essa questão da sua dirigente aí está enferma por conta disso. Espera aí que eu vou entrar nesse aspecto. Mas a missionária falou isso aí com ela. E aí provavelmente ela não gostou da resposta da missionária, mas a resposta foi essa aí. Era o que tinha no cardápio bíblico e eu concordei. E ela fez isso daí, entendeu? Então, existem sim enfermidades, a gente precisa encarar essa realidade, que tem muita enfermidade que é proveniente dessas questões aí. Então, a gente não pode embarcar hoje nessa onda evangélica dessa igreja oba-oba, da Gospelândia, que é só show, festa e dinheiro, essa balela toda hoje, e descredibilizar o poder de Deus de cura e também desconhecer o mundo espiritual, entender que não tem enfermidade provocada por essas coisas. Tem enfermidade provocada por pecado, enfermidade provocada por incorporações demoníacas e enfermidades provocadas por bruxaria. Por exemplo, você vai lá em Mateus 17, você vê aquele rapazinho lá, epilético, ele caía, tinha epilepsia, todo mundo ia falar que era epilepsia hoje, que ele precisava ir para um neurologista e tomar remédio e querer ser curado. E era o que ia falar hoje. Na igreja de hoje era assim, o pastor dizia, não, nós cremos no médico, o médico é instrumento de Deus. Todo pastor diz isso, porque ele não tem poder para curar. Lógico que a gente sabe que Deus usa o médico, mas não é todo caso. E aí eu trouxe ele para Jesus expulsou o demônio e o menino ficou bom. E eu já falei para vocês várias vezes aqui que 2 pessoas epiléticas foram lá para a igreja e foram curadas. Chegou lá na igreja, já tinha ido para todo canto, médico, outras igrejas, chegou lá, agora vai, sai em nome de Jesus e pronto, arreda e ficou curada. Entendeu? Então a gente não pode descredibilizar, a gente não pode desconhecer o mundo espiritual, gente. Não é possível que lá de Atos dos Apóstolos e de um tempo mais atrás aí da igreja, de 50 anos para cá, que agora Deus não opera mais cura, que não cura mais e tal, né? Hoje a igreja é diferente. A igreja, o problema não está em Deus, não está na Bíblia. O problema está na igreja. Só fala em dinheiro, só vive fazendo festa. A maioria do povo da igreja não jejua. Como é que Deus vai operar o poder dele nesse local? Entendeu? Então, existem sim enfermidades. E nesse caso específico aí, pelo relato, pelo teor do relato, muito possivelmente as enfermidades dessa irmã, que ela recorrentemente vai para aí com essas enfermidades estranhas,
que não tem diagnóstico, podem ser um desses 3 casos que eu falei: pecado, bruxaria ou incorporação diabólica, entendeu? E aí pode sim ser um desses 3 casos aí, pelo breve relato. Se tiver mais detalhe, a gente consegue extrair ainda mais essa questão, mas a gente precisa compreender isso, né? E tenho certeza que pode ter gente ouvindo a gente agora na programação aí que está em casa e que tem doença por meio de enfermidade. A gente precisa entender, gente, que o pecado não é brincadeira. Isso é para mim e para você, sabe? Às vezes a gente peca uma vez, não aconteceu nada. Peca 2, não aconteceu nada. Peca 3, não aconteceu nada. Peca 100, não aconteceu nada. Aí a gente vai perdendo completamente o temor. Pensa assim, esse pastor tá falando isso aí, sabe de nada. Já pequei 200, não aconteceu nada. Eu tô traindo minha mulher, ninguém descobre. Ninguém vê nada e não acontece nada comigo. Cuidado, cuidado. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, né? Contemplando os bons e os maus, né? Quem sabe ele está contemplando tua maldade aí, vai te punir. Porque Deus pune. E outra coisa, tem coisa que às vezes não é Deus que pune, né? É só a consequência do mal que a gente suscita, né? Entendeu? Tem gente que faz tanto ritual, tanta maldade, tanta feitiçaria para as outras pessoas, que uma hora é destruída. Como uma senhora que eu fui orar, ela estava muito enferma numa cama, já estava há 1 mês sem defecar, a barriga muito inchada, sentindo muita dor. E todo mundo deu uma palavra para ela, orou por ela lá, e a revelação que Deus me deu é que ela tinha feito um ritual para outra pessoa e a pessoa tinha morrido. E aí eu falei para ela, eu disse: olha, eu vim para aqui para falar algo para a senhora. A senhora só vai levantar dessa cama se a senhora se arrepender do que a senhora fez e a senhora entregar verdadeiramente sua vida para Jesus. Ele está pronto para lhe perdoar. Caso contrário, a senhora não vai sair dessa cama. Eu falei isso, a mulher era tão orgulhosa que ela fez: eu já tenho Jesus, não preciso não. Eu fiz: não, mano, não tô falando desse Jesus aí, dessa imagem que tá lá da sua cama, não. Esse aí não é Jesus não, isso é uma escultura. Eu tô falando Jesus dessa Bíblia aqui. Falei pra ela. Ela não se arrependeu, a filha dela era da nossa igreja. E vamos lá, pastor, de outra vez e tal, ela tá mais quebrantada. Quando eu fui lá, ela trouxe aí a chuva de palavrão comigo, na porta. Aí a filha dela disse: olha, pastor, pode entrar. Ela disse que quer receber o senhor. Eu falei: irmã, eu ouvi o que ela falou. Eu tô aqui, infelizmente deu pra ouvir. Eu não vou entrar, não vou orar por ela. E eu não fui orar. Ela mandou chamar um outro pastor. Olha o que é o falso profeta, pra você ver. Aí veio um outro pastor lá, aí começou a bajular ela. Não, esse pastor não tem sabedoria comigo, né? Esse pastor não tem sabedoria, esse pastor não sei o quê, isso lá é pastor, isso é um demônio. E tome me detonar, pelo que eu falei, né? Eu falei o que tá na palavra. E aí me detonou e tal. Pode preparar, irmão, o hino da vitória que eu vou cantar com a senhora. Aí com isso, olha o que esse cara fez. Fez a irmã sair da nossa igreja. A irmã foi lá, saiu da nossa igreja, brigou com o marido, que era obreiro da nossa igreja, ficou praticamente separado do marido e disse que o que eu falei era loucura e tal, e que a mãe dela ia ficar boa. E só que o tempo que passava, a mãe dela ia piorando. Mais tempo sem defecar, a barriga crescia, sentia dores. E eu falei, aí o marido teve uma discussão com ela, disse: homem, como a gente fala aqui no Nordeste, põe em prática o que o pastor Josué falou, diga a sua mãe que se quebrante, o pastor tá certo, ela vai ficar boa, isso é só orgulho e tal. Ela não aceitou, brigou, ela fez: minha mãe vai cantar o hino da vitória, ela vai fazer a cirurgia tal, dia tal, e Deus vai fazer. Aí beleza, foi fazer uma cirurgia, aí o pastor: é Deus que tá preparando tudo, tal, vamos cantar o hino da vitória. E aí ela falou isso, eu disse: olha, sendo honesto, ela só vai cantar o hino da vitória se a palavra de Deus não estiver na minha boca, porque se tiver, essa cirurgia não vai dar certo, porque isso aí é espiritual. Aí beleza, quando foi pela madrugada, ele falou comigo que estava indo lá dar um apoio, porque a sogra dele, né, no caso, tinha falecido na sala de cirurgia. Ela faleceu botando fezes pela boca, pra você ter noção como foi uma coisa horrível. Quando que Jesus queria libertar aquela mulher, queria quebrar aquela força daquele ritual, queria perdoar, mas o mesmo orgulho que fez ela fazer um trabalho para destruir a vida de outra pessoa, destruiu a vida dela. E esse não foi o único caso. Jover, né, que deve estar nos ouvindo aqui agora, grande irmão, grande amigo, né, considera aqui como um membro da nossa igreja, ele me levou na casa de um pessoal para fazer uma oração que estava com um membro da família, né, envolvido com coisa errada, com droga e tal. Eu fui lá orar e tudo, e orei pela família, ministrei lá e tudo mais.
Só que Deus me chamou a atenção para uma senhorinha que estava lá. Tinha uma senhorinha lá, olhei para ela, estava fora da casa, eu disse, vem cá, eu tenho um recado de Deus para a senhora. Jesus está lhe chamando hoje para a senhora fazer aliança com ele, para a senhora fazer uma aliança com ele hoje e cancelar a maldição desse negócio que a senhora está se metendo. A senhora sabe com que a senhora está se metendo, né? Ela chega, regalou o olho assim. A senhora fica fazendo esses negócios aí, esses trabalhos, essas coisas aí. A senhora acha que isso é coisa boa? A senhora vai ser destruída também. A senhora está destruindo a vida dos outros, vai ser destruída. E a sua destruição não está dormindo não, viu? Venha hoje fazer aliança com Jesus. Se arrependa hoje que Jesus quer libertar. Eu estou entendendo que Deus me mandou aqui hoje. Foi por causa da senhora, não foi nem por causa dos outros. Falei isso, né, para ela. E eu perguntei se ela queria fazer aliança. Ela disse que não. O pessoal da casa não gostou também. Achou que eu estava viajando, que era loucura. Pra você ver como é que é, né? Quando o sobrenatural se manifesta, o povo fica assim. E aí, tudo bem, o pessoal não acreditou e tal. Quando foi depois, essa mulher foi padecendo miseravelmente do nada, entre aspas, e morreu seca numa cama. E aí depois se descobriu que ela se consultava lá com um bruxo que inclusive morava praticamente colado numa das congregações que a gente já teve, né? Enfim, então existe muitos casos de doenças espirituais. Doenças por meio de pecado, doenças por meio de possessão. Acho que faz uns 2 anos que eu orei por uma moça que não andava, uma menina nova, tinha uns 25 anos, não estava andando. Estava para fazer uma cirurgia, o caso dela era grave, podia ficar sem andar. Eu fui na casa dela orar. Quando eu olhei no olho dela, eu já vi quem era que estava lá. Eu fiz, bora, solta esse andador aí, bota a mão para trás e fica de pé aqui. O irmão até achou estranho, achou que eu estava falando com a irmã, mas eu estava falando com o espírito, ela manifestou na hora. E ele disse que recebeu para fazer ela ficar sem andar. E aí eu fui, expulsei, e no outro culto ela já foi andando para a igreja. E até hoje ela tá andando. Tá desviada, mas tá andando. Entendeu? Enfim, lá na frente pode acontecer coisa pior com ela, mas pelo menos até então, onde se sabe, ela tá andando. Então tem muita enfermidade assim. E todo pastor, líder, presbítero, dirigente, a gente precisa entender que tem pessoas que vão chegar com enfermidades e que em muitos casos são patologias provenientes de situações espirituais, pecados, doenças, né? Enfim, doenças provenientes de pecado, de bruxaria e de possessão. Então a gente precisa ter esse conhecimento aí, né? Só esse ponto 1 dá para eu fazer uma live para falar disso, né? E contar testemunhos e casos bíblicos. Mas agora vamos para o segundo ponto, que é a questão: e se eu orar por pessoas assim, o que é que vai acontecer, né? O que é que vai acontecer? Olha, Jesus orou por muitas pessoas enfermas, né? E Jesus, em muitos casos, não perguntou a situação daquela pessoa. Pelo menos os evangelhos não relatam muitos casos. Por exemplo, no caso de João Epilético, ele perguntou há quanto tempo isso acontece, tal. Fez algumas perguntas. Em outros casos, Jesus não perguntou. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, que não é Jesus, que é homem igual a mim, a você, né? Quando eu falo homem, também inclui mulher, né? Que é apenas um obreiro da casa do Senhor. Paulo deixou algo escrito que é muito interessante lá em Timóteo, que ele vai dizer o seguinte: a ninguém, ele disse ninguém, tá? A ninguém imponha as mãos precipitadamente, para que não te torne cúmplices dos pecados de outrem. Ou seja, em nenhum caso vá logo metendo a mão e vou fazer aqui e tal, para que você não se torne cúmplice do pecado daquela pessoa. E o que é que Paulo quis dizer? E eu vou explicar aqui para vocês. Se uma pessoa vive voluntariamente na prática de um pecado que está levando ela a ficar enferma, e você vai impor a mão para orar, Paulo está dizendo que você vai ser cúmplice. E aí você sabe o que é ser cúmplice, né? Por exemplo, a pessoa é um assaltante e aí roubou milhões num local e o outro foi cúmplice, deu apoio, escondendo parte do dinheiro. O que é que vai acontecer com o cúmplice? Ele vai ser preso também, sim ou não? Sim. E a mesma coisa é no mundo espiritual. A pessoa, ela está com uma enfermidade proveniente de pecado, porque ela vive voluntariamente pecando. Ou seja, ela quer pecar, ela quer ver daquela forma. E aí você vai precipitadamente, você não pergunta nada, não conversa, vai logo metendo a mão, orando, fazendo campanha, jejum e tal, ungindo. E aí Paulo está dizendo que você vai ser cúmplice do pecado, né? A gente tem que entender que a gente não é Jesus, tá?
Não tem comparação de nenhum apóstolo e de nenhum homem com Jesus. Não tem comparação. Porque a Bíblia diz, lá em Isaías 53, que ele levou sobre si, sobre o próprio corpo dele, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, por Jesus. Agora me diga, qual outro homem que pode levar sobre si o pecado dos outros, as enfermidades dos outros, e que pelas suas feridas, pelo seu sofrimento, pela sua enfermidade, outros podem ser sarados? Não tem homem assim, nem mulher. Então a gente precisa compreender isso. E aí a gente vai compreender que Paulo está passando uma instrução aqui, que a gente deve ter, no mínimo, tá? Cautela para sair orando pelo povo e impondo as mãos nas pessoas. Isso é muito certo. A gente precisa ter esse cuidado, tá? Precisa ter esse cuidado, porque eu vou te falar, tem gente que não quer largar o pecado e tem gente que não quer ser curado, tem gente que quer alívio. Por exemplo, deixa eu citar um caso. Digamos que essa irmã, de fato, esteja se prostituindo e até faça parte desse local aí que ela foi vista, ela faça parte como prostituta aí. E ela tá enganando as pessoas e tal. Então, digamos que ela tem uma vida dupla, né? Ela, na igreja ela é crente, vai pra igreja e tal, e fora ela não é. E ela vive na prática da prostituição tal. Ou digamos que ela nem seja, de fato, assim, uma prostituta, mas ela, enfim, não é liberta, tá passando por uma tentação, assim, e ela vai lá e ela tá se deitando com homens e fazendo isso. E aí ela tá com essas enfermidades aí, que não tem diagnóstico, e aí ela vai chegar aí pra ter um alívio, sabendo que a sua dirigente aí é usada na cura, na libertação, e ela vai para ter um alívio. E ela chega aí para ter esse alívio, ela vai lá para receber alívio dessa moléstia física, e nessa intenção de ter o alívio, ela chega e diz assim: não, eu oro por mim, eu tô assim, não conta a verdade. Aí, pá, recebe ali a oração, vem a oração, ela se sente melhor, ela se sente bem, e aí ela volta pro pecado. Aí ela fica enferma de novo, com essas enfermidades meio malucas aí. Toda semana tá doente, todo mês tá doente, não tem diagnóstico. Aí ela volta de novo e pede a oração. E aí vocês observam que não tem diagnóstico, que ninguém sabe o que é. Ela não conta, não abre a vida. E aí vocês vão orando. E agora a sua dirigente tá doente com uma enfermidade parecida com a dela. Também vai no médico, não acha nada. E aí é uma pergunta, tá? Eu vou fazer uma pergunta. Será que ela não está sendo cúmplice dos pecados dela, conforme Paulo disse, né? Porque a gente precisa entender, pessoal. A gente precisa entender que a gente não pode compactuar com as obras infrutíferas das trevas, como Paulo vai dizer lá em Timóteo. Paulo fala: não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, em vez de você estar orando por essa pessoa, para ela se sentir aliviada e voltar a pecar, você deveria reprovar o que ela está fazendo. Então, se vocês já tiveram a percepção e tem uma suspeita de que ela está praticando esse tipo de coisa aí, deveria, em vez de estar fazendo oração, impor a mão sobre ela, ungindo, fazendo campanha, vocês deveriam reprovar o que ela está fazendo. Entendeu? Como a gente dizia antigamente, tirar a capa dessa pessoa. Porque ela está enganando. Porque ela está conduzindo a sua dirigente, vocês, ao erro. E, de certa forma, compactuar com o pecado dela, porque se ela estiver enferma e não conseguir nem levantar da cama, ela vai pecar? Não, não vai. Então, ali, deitada na cama, sem poder pecar, ela vai estar sendo tratada, ela vai refletir sobre a vida, ela vai ter o tempo inteiro para refletir. Ela está deitada numa cama, não tem para onde ir, não vai poder pecar, ela vai refletir. Agora, se ela está doente, vocês vão lá, faz a campanha, visita a casa dela, ora, unge e tal, ela fica melhor. E aí vocês avistam ela num local desse? Aí vocês estão ajudando ela a pecar. E digamos que ela está... Olha só como é o pecado. Aí digamos que nesse local ela está se deitando com homens casados. Ou seja, vocês estão ajudando essa mulher a destruir outras famílias. Então tem muita gente que vem dentro da igreja que engana as pessoas. Já teve muita gente na igreja que me enganou. É sério, teve gente que passou a perna em mim mesmo, enganou. Teve gente que já roubou na igreja dinheiro. Já enganou com dinheiro, já enganou com várias coisas. E até as situações de casa. Olha o que a irmã fez, só para vocês terem noção. A irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu não tô aguentando mais meu marido e tal, ele tá assim afastado, não quer ir pro culto, e eu quero me separar. Como é que é essa situação? A igreja apoia, não sei o que? Eu falei: não, apoia, claro. Se você tem um homem que não tá mais querendo servir a Deus e que tá fazendo tudo isso que você está dizendo, é melhor você se separar. A igreja vai te apoiar. Tá bom, beleza. Passa o tempo e continua a situação assim. Aí o marido dela, da irmã,
tá do mesmo jeito lá e tal. Só que depois eu fico sabendo que é o quê? Ela não queria se separar do marido e não queria apoio porque ele era ímpio. Ele queria se separar do marido porque o marido tinha uma filha de outro casamento que estava morando na casa deles e ela estava incomodada com aquilo. E queria que essa menina fosse embora. E aí, como a menina foi embora, não precisou ela se separar. O marido continuou desviado, continuou do mesmo jeito e ela não se separou. Ou seja, mas ali eu estava ouvindo a conversa e estava sendo induzido ao erro, a apoiar uma situação na qual eu não sabia. Eu fiz, tá bom, tá certo. Então, se é por causa disso, é um motivo justo pelo que você está falando aí, todo o seu relato. Mas se ela falasse que era por causa da filha, eu ia dizer, não, isso aí não é correto. É a filha dele, você tem que ir tal. Eu ia falar isso, né? Mas aí, olha a intenção da pessoa. Olha como a pessoa procedeu. Entendeu? Então, tem muita gente. Se eu for citar aqui casos que a pessoa engana, tem muita gente. A gente precisa ter discernimento. Por isso que a Bíblia exorta a gente a buscar dons e os melhores dons. E na minha visão, dos melhores dons que eu considero, é o discernimento espiritual. Para você saber quando uma situação é mentira, quando ela é verdade, quando a pessoa está querendo te enganar. Por exemplo, os gibeonitas enganaram Josué. E Josué fez uma aliança com eles, achando que eles eram de outras terras, mas eles eram de Canaã, entendeu? Porque ele foi enganado. Então qualquer pastor, qualquer líder está sujeito a ser enganado. Mas quando as peças do quebra-cabeça começam a se juntar, como é o caso de vocês, que eu vejo que está acontecendo isso daí, você precisa encarar essa possibilidade. E aí vocês podem estar se tornando cúmplices disso, e com certeza a sua dirigente, como é a principal pessoa que está impondo a mão sobre isso, fazendo as campanhas, as orações, jejuns, impondo a mão sobre a cabeça dela, muito possivelmente ela está sendo punida por isso. Quantas pessoas foram punidas ao longo da história, no Antigo e no Novo Testamento e até na vida mesmo, por se associar com outras pessoas, inclusive nessa questão de transferência. Eu já falei muito sobre essa questão de transferência espiritual ao longo da programação, ao longo que eu ministro aqui. Acontece muito isso. E você vai analisar isso em vários contextos espirituais, de que essa questão da transferência é muito séria. Por exemplo, eu acabei de citar o texto de Isaías que fala que é transferido as enfermidades e a nossa desgraça para Jesus. Então é feita uma transferência da gente para ele, e a gente é abençoado por causa dele. No Antigo Testamento era feito no bode Azazel. O sacerdote impunha a mão sobre a cabeça do bode e o pecado era transferido para ele, e ele vagava no deserto com o pecado do povo. Entendeu? O cordeiro era imolado pelo pecado do povo. E sempre a Bíblia vai abordar esse conceito de transferência. E no Novo Testamento, Paulo vai deixar isso muito claro. Não imponha as mãos precipitadamente sobre ninguém, para que você não se torne cúmplice do pecado daquela pessoa ali. Paulo ensina isso. E aí muita gente lê a Bíblia inteira e esse texto passa batido aos olhos e não entende o que está dizendo. Então, nesse caso aí, eu entendo sim que essa situação que ela está vivenciando pode ser por conta disso. Pode ser por conta disso. No próprio ministério da gente, eu já vi isso acontecer. Tinha um irmão lá da igreja que ele ganhou um rapaz para Jesus, começou a levar o rapaz para a igreja e tal. E eu percebi que aquele rapaz estava carregado de demônio. Eu dizia, cuidado, vigia aí, entendeu? Tem cuidado, fica de olho, tudo, cuidado, tal. E sempre adotando a cautela com ele, né? Porque quando alguém ganha uma alma para Jesus, né? Quando um crente de verdade ganha uma alma para Jesus, ele fica muito feliz e tal, e quer levar aquela pessoa para todo canto, orar e tudo, ensinar. E ele estava bem feliz com isso, e isso é muito válido, mas a gente tem que ter cautela. Eu fiz cuidado. E aí, ele estava orando com esse rapaz, convocando esse rapaz para orar, vamos orar, vamos ler a Bíblia e tal, e fazendo tudo associado com esse rapaz. E aí teve um dia que ele exortou o rapaz ali no louvor, olha, vamos adorar a Deus, rapaz, ficar ligado no culto, não sei o quê. E depois que ele falou aquilo ali, ele disse que estava no meio do louvor com a mão levantada e sentiu uma pontada aqui do lado dele. E depois daquela pontada começou a ter febre, diarreia instantâneo, durante o culto. Ele começou a sentir durante o culto. E ficou muito mal com aquilo. E na minha cabeça ficou o seguinte, isso aí que ele está sentindo é espiritual. Isso não é uma coisa normal. Isso é espiritual. Beleza, falei pra ele que achava que era espiritual e orar. Eu não lembro se eu orei, ele ficou curado, eu não sei, eu sei que ele ficou curado. E quando foi depois ele me contou, pastor, olha o que aconteceu. Aí ele falou que o irmão foi lá e confessou pra ele que estava ali do lado dele, que estava com ódio, porque ele falou para o irmão adorar e tal, e o irmão ficou com ódio, com raiva assim, revoltado ali com ele, e que naquela hora que aconteceu aquilo ali, ele disse, eu tenho certeza que foi por causa de mim. Quando o irmão falou para ele, eu tô com um pouco de desinteria, tô assim, tô me sentindo mal. Na mesma hora ele disse, eu sei que foi por causa de mim. Então tem pessoas que carregam um carrego espiritual tão grande, enfermidades espirituais, emocionais, enfim, tão grande,
que a tua ligação com aquela pessoa vira um canal de transferência de coisas. E a pessoa é tão mais carregada do que o poder de Deus está na tua vida que você vai ser transferido, receber isso aí de volta. Aí algum teólogo, isso não está na Bíblia e tal. O cara passa o dia inteiro lendo um livro do autor tal, não sei o que, vendo na internet. Você acha que uma pessoa dessa tem experiência para falar sobre isso? Agora quem está no campo, além de ver na Bíblia, conseguir entender o que é que os textos bíblicos dizem, tem experiência. Eu já vi várias vezes, por exemplo, na igreja, já teve uma vez a gente no evangelismo, o pessoal expulsar um demônio e não conseguia expulsar. Não conseguia expulsar. Por quê? Porque aquele espírito estava ali, no corpo daquela pessoa, tinha muito mais força do que aqueles que estavam ali expulsando. Aquelas pessoas não tinham intimidade, experiência com Deus, enfim. Faltava um monte de coisa para aquele povo expulsar. Eu fui lá e expulsei o demônio. Isso é verdade, tá lá em Atos. Os filhos de Seva não conseguiram expulsar. Eles falaram, te esconjuramos em nome de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu falei, não conheço Paulo e Jesus, vocês não sei nem quem é. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. Tem situações que a gente não deve impor a mão, tem situações que a gente deve ter muita cautela. A gente não deve impor a mão, não deve se associar com certas pessoas. Acabe foi fazer aliança com Ben-Hadad, e Deus mandou destruir Ben-Hadad. E por conta da aliança que Acabe fez, veio uma sentença de Deus e disse, olha, Acabe, em vez de ele morrer, quem vai morrer é você. E em vez de o povo dele ser escravizado, quem vai ser escravizado é o teu. E aí eu pergunto, se cumpriu ou não? Se cumpriu. Foi transferido, mais um caso de transferência, foi transferido para ele. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa cautela, porque nem todo mundo está chegando ali contando uma historinha triste, né? É um caso verdadeiro. Muitas coisas são mentira que o povo conta. E geralmente ninguém gosta de chegar e abrir o coração e falar a verdade. Olha, eu estou errado, é por conta do meu pecado, tal, eu quero me arrepender. Não, chega contando mentira. Eu sou uma pessoa muito odiada. Eu sou uma pessoa muito invejada. Olha, quando chegar uma pessoa na igreja que falar assim, olha, eu sou muito invejada. Quando a pessoa falar isso, pode ter certeza, ela é muito invejosa. É o contrário. Quando ela falar assim, eu sou muito perseguida, pode ter certeza, ela persegue os outros. Quando ela falar assim, eu sou uma pessoa muito justa, pode ter certeza, engana todo mundo. Quando ela falar, eu sou muito honesta, pode ter certeza, é picareta. Quando ela falar assim, eu sou muito espiritual, pode ter certeza, é carne pura e vive no pecado. A maioria dos casos é assim. Porque uma pessoa verdadeiramente arrependida e comprometida com a verdade, ela tem humildade para chegar e mostrar os seus pecados. E falar, olha, eu estou assim, minha vida está assim, eu vim de uma situação muito complicada. E uma coisa que acontece é que todo mundo que fala a verdade é liberto automaticamente. Eu já tive muito caso na igreja de irmãos que chegaram de uma realidade complicada, gente envolvida com cocaína, com crack, com prostituição. Mas, como chegou na igreja quebrantado, humilde, fez, olha, minha situação é essa de vida. Olha, eu vou abrir o coração. E conta toda a verdade, do jeito que ela é. Olha, eu não culpo ninguém. A culpa é minha. Foi eu que tomei essas decisões. E quando começa a abrir o coração, você faz uma oração simples. Senhor, recebe essa alma, tal, tal. É impressionante. Parece que tudo que acorrenta aquela pessoa é quebrado naquela hora. Não manifesta. Não dá trabalho. As doenças que tem naquela pessoa saem. E a pessoa vira um obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Agora esse pessoal que chega mentindo, não é porque fizeram isso comigo. Tem gente que tudo que aconteceu na vida dele é culpa de alguém. Não é porque é culpa de não sei quem, é culpa da igreja que eu passei, é culpa do pastor, é culpa daquele, é culpa da minha mãe, da minha sogra, porque não sei o que fizeram isso comigo. Tudo foi que fizeram com ela. Ela não fez nada, ela não cometeu pecado, ela não fez nada de errado. Só os outros fizeram algo contra ela. Entendeu? Só os outros fizeram algo contra ela. E aí ela chega com esse monte de mentira, cheia de demônio. Até já praticou rituais de feitiçaria, com enfermidades provenientes dos pecados que ela pratica. E chega mentindo. Aí a pessoa vai lá na maior inocência, impõe a mão na cabeça, começa a orar, faz campanha, vai na casa da pessoa e tal, tal, tal. Quando vê, aquele líder, aquela pessoa lá está padecendo. Isso é a coisa mais comum que existe. Uma vez eu peguei, e não faz tanto tempo não, faz uns 4 anos, eu impus a mão sobre a cabeça de uma mulher na igreja, pedi oração, culto de libertação, maior tumulto, um monte de gente endemoniada. Eu orei por uma mulher. E antes de eu colocar a mão na cabeça dela, aquele negócio, não ore por ela, passe ela e bota a mão na cabeça da pessoa que está atrás. Aquela coisa bem rápido. Aí no meio ali eu orei por aquela mulher. Gente, eu saí doente do culto. Saí com febre. Saí com vontade de vomitar. E tipo, não era nada de gripe, de nada. Cheguei em casa, a missionária orou pela minha vida. Ela foi, me ungiu com óleo. Eu deitei e fui dormir. Acordei perfeito. Então tem muita coisa, gente, sabe? A mão da gente tanto passa quanto recebe. Por que você acha que Jesus fala, impõe a mão sobre os enfermos, né? Porque a mão passa poder.
né? Só que Jesus não disse assim, impõe a mão sobre todos os enfermos. Jesus fala, impõe a mão sobre os enfermos, e Paulo completa dizendo, a ninguém impõe as mãos precipitadamente. Então, ou seja, você pode impor a mão sobre os enfermos, não precipitadamente. Você precisa analisar. E quando ele fala não impõe as mãos precipitadamente, não só no fato de orar, mas também de tomar a causa dos outros, tomar a dor dos outros e se meter na briga dos outros. Entendeu? Quantos casos na congregação de briga de casal, né? Estão juntos lá, deitados na cama, vivendo sua vida, suas intimidades. Aí quando briga, se odeiam, aí chega na igreja e cada um conta uma versão para o pastor, para o líder. Aí você, às vezes na inocência, toma parte de um de outro. Aí vai lá julgar a causa com justiça. Quando vê, os dois estão juntos falando mal de você. Então até essas questões aí a gente precisa não impor a mão precipitadamente. Ouvir os dois lados, ponderar, analisar, chamar os obreiros da igreja, compartilhar a situação para ver qual a medida que se toma. Porque a gente tem que ter muito cuidado hoje, o povo mente bastante, o povo engana, o povo faz muita coisa que a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter muita cautela, muita ciência, para que a gente não venha passar por situações como essa aí, né, que a sua liderança está passando. E o terceiro ponto que eu abordo aqui é o que deve ser feito então nesse caso aí, né? Se ela está dessa forma, foi para o médico, não achou nada, mas ela se queixa das dores, ela está apresentando os mesmos sintomas. Olha, isso é espiritual. E o que ela tem que fazer, o conselho que eu dou é orar, pedir perdão ao Senhor, juntamente com vocês, a equipe que estava fazendo as campanhas, as orações, que faz, né, constantemente para essa irmã. Orar, pedir perdão ao Senhor, falar com o Senhor. Senhor, eu impus a mão, foi assim, eu me perdoa e tal. Arranca de mim esse mal, Senhor, corta a ligação que eu tenho com essa pessoa e tal. Enfim, encerra isso e ser muito franco com a pessoa. Ser muito franco. Eu já fui muito franco com muitas pessoas. Dizem, olha, irmão, eu não vou orar por você. Lembra do caso da missionariedade que eu falei? Que a irmã foi lá e disse, olha, ore por mim, pastor e tal, que eu vou fazer uma cirurgia, um exame, não sei o que. Eu falei, tá bom, eu oro. Aí quando eu fui falar com a missionária fez, é o quê? E ela não queria falar. A missionária, fala o que é, que eu digo se eu oro ou não. Aí ela falou que era um DST, falou o nome lá, não lembro qual era. Aí ela fez, não, isso aqui eu não tenho que orar não. A senhora tem que se arrepender do seu pecado. Depois que a senhora se arrepender e se consertar, aí eu oro. Aí ela não gostou. Aí a missionária não orou e me avisou que era, eu também não orei. Entendeu? Por quê? Porque se a gente fosse orar por aquela pessoa que estava vivendo uma prática de pecado deliberada, a gente ia ser cúmplice daquilo ali. Entendeu? E a gente não orou. Então a gente tem que ter entendimento espiritual. Entendeu? Porque com quem a gente se associa, a gente está fazendo aliança em vários níveis. Entendeu? Quando a pessoa vai lá para o lado das trevas, servir as entidades, que ela serve aqueles espíritos lá. Quando ela quer vir para Jesus se converter, o que é que os espíritos fazem? Não deixa, se manifesta na pessoa, causa doença. Quantas vezes já vi pessoas que eram do outro lado, veio para a igreja, queria se converter, e aí os espíritos não permitem, começa a causar enfermidade, começa a manifestar na pessoa. Teve uma irmã que manifestou no culto. Ela era do lado de lá, servia as coisas lá, e aí veio para a fé e começou a sentir dor, enfermidade, estourar furúnculo nela, tumor e dor para lá, dor para cá. Manifestou no culto, porque o espírito não queria que ela se libertasse. Entendeu? Então por quê? Porque você fez uma aliança. Então nesse caso aí, quando você se liga com a pessoa, se compromete de ir na casa, orar, ungir, ser praticamente o sacerdote da pessoa, tem uma aliança. E aí essa moléstia que vem sobre uma pessoa que está praticando o pecado, ou que está envolvido com feitiçaria e tal, vem sobre a pessoa. E aí a pessoa recebe, então ela tem que orar, pedir perdão. Vocês também, né? Não é porque vocês não estão enfermos que não precisa. Vocês participam também, todo mundo faz isso aí, se limpar espiritualmente. Entendeu? Se limpar. Como o próprio Senhor mandava o sacerdote se purificar, não se contaminar com as imundícias do povo, dos ídolos. Quando o povo se contaminava com os ídolos, com a idolatria, com a bruxaria, Deus mandava se purificar, gente. Não mudou nada do Antigo do Novo Testamento. Vocês acham que a pessoa que está vivendo aí no pecado, na bruxaria, é só vir e tal, não precisa falar nada, não precisa se converter, não precisa se arrepender, não precisa fazer uma oração, não precisa jejuar, se purificar, se lavar na palavra, é só sentar ali e ficar congregando. Não é. Por isso que tem muito crente endemoniado na igreja. Então nesse caso aí, o conselho que eu passo é esse, porque tem muita gente que tem um coração muito aberto, assim, gosta de orar, fazer o bem. Às vezes o nosso erro, né, a gente que está à frente da obra, tem um coração muito grande e quer ajudar todo mundo, e às vezes a gente precisa entender que a gente não pode amar mais a criatura do que o Criador, né? É o que Deus pergunta a Jeremias, quando Jeremias intercede pelo povo maligno de Judá. Deus queria matar, assolar, levar o povo para o cativeiro, tratar aquele povo, e Jeremias ficava intercedendo. Deus diz, Jeremias, tu pode amar mais a criatura do que o Criador? Será que eu não sei o que eu estou fazendo? Deixa Deus tratar, entendeu?
a gente tem que ter esse cuidado. Eu me lembro que tem uma missionária, amiga, que ela quis ir fazer um trabalho de evangelismo no presídio e me chamou, falei que eu não ia. Eu disse, olha, missionário, não vou em cima da hora assim, não dá para ir. Presídio é um lugar muito carregado, já evangelizei em presídio. É a maior concentração de demônio por metro quadrado. Eu falando até brincando. E eu fiz, eu tenho que me consagrar, tenho que me preparar. Não é assim, não, então eu vou, porque o soldado tem que estar pronto para toda hora. Eu fiz, não, tudo bem, eu tô pronto. Se for para dar uma palavra, eu dou. Mas a gente não vai só dar palavra, né? Vai terminar orando lá e tal. Pode se manifestar a gente ali dentro daquele local ali. A gente tem que estar pronto, vamos se preparar. Não tô negando que eu vou, tô dizendo, vamos se preparar para isso. Se for para eu pregar agora, se ela mandar eu pregar, eu prego. Eu tenho palavra para pregar. Entendeu? E outros tipos de pessoas eu oro. Mas ali tem pessoas altamente carregadas. Entendeu? Então eu vou, não sei o quê. Beleza, ela foi com o marido dela, com mais uns 2 irmãos. E foi lá e passou a tarde fazendo um trabalho lá naquele presídio lá, o presídio do Roger. E aí, meteu a mão na cabeça dos presos mesmo. Saiu orando por todo mundo lá e tudo, e lá vai. No mesmo dia, foi um sábado, se eu não me engano. No mesmo dia, à noite, lá para as 7h30, 8h, a filha dela, eram as 9h, eu acho. A filha dela foi e me ligou, chamando pra ir lá, que disse que ela tava tendo um surto. Pegou uma faca e falou que ia se matar. E aí eu fui lá, quando eu cheguei lá já tava acalmada a situação. Mas eu fiz uma pergunta, fiz, missionária, a senhora impôs a mão sobre os detentos e tal. Quando eu só bastou perguntar isso, ela teve o reconhecimento, ela fez, pastor, eu orei lá e na mesma hora, aquele negócio pra não orar e tal, tá vendo? É por isso que eu tava explicando pra senhora que a gente tem que se preparar mais. Então a gente tem que ter muito cuidado, pessoal. Tem muita gente que não quer cura, tem gente que quer alívio, tem gente que não quer ser liberto, quer alívio. A pessoa tá lá doente, não tá podendo ir pecar, tá sem dinheiro para ir pecar, e ela quer que você ore para ela ter um alívio e para ela receber uma porta aberta para ter dinheiro para voltar pro pecado, entendeu? Então a situação é essa. A situação é essa. A gente precisa ter esse cuidado, tá bom? A gente precisa ter esse cuidado aí para que a gente não se envolva nisso. Então o conselho que eu dou é esse: ore, peça perdão ao Senhor, se limpa disso, faz o jejum, faz a consagração, e quando essa irmã chegar, deixa Deus usar vocês para ela, deixa Deus usar vocês aí e expõe a situação. Porque também às vezes muitas pessoas não se convertem porque os líderes não têm coragem de falar a verdade na cara. Eu prefiro ter uma igreja com pouca gente e poder falar a verdade para aquelas ovelhas, do que estar com a igreja lotada e eu não poder nem abrir a Bíblia para pregar, sabendo que os irmãos vão se ofender e vão embora da igreja. Se for para ser assim, eu prefiro. É como aqui na rádio, né? Eu tô há 7 anos aqui, mas há 7 anos falando a palavra. Eu não fico com papo na língua para falar. Eu falo que tá na Bíblia, né? Então, é melhor que se fale a verdade. Quem sabe ela não se converte, né? Às vezes a pessoa tá vivendo tão no pecado que ela precisa de um choque, né? Às vezes a pessoa tá precisando tomar um choque ali, ser chocado com a realidade, tomar aquele choque ali para acordar para a vida, né? Para a pessoa acordar para a vida, entendeu? Às vezes a pessoa precisa só disso aí, para ser chocado e para se acordar e pronto, acabou. A pessoa vai lá, acorda para a vida e se converte. Então, o conselho que eu deixo para vocês é esse. Esse aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto. A gente podia falar muito mais, mas o tempo já avançou bastante. Tá aí o conselho. Eu peço a você que está inscrito no YouTube, por favor, deixe o seu like lá no vídeo. Vai ser postado, está sendo gravado, vai ser postado. Comente, deixe teu conselho, tá? Peça às pessoas que comentem aí, fala a tua experiência, deixa o teu conselho lá, tira 2 minutos do teu dia, vai lá, põe teu comentário, orienta aqui essas irmãs, tá? Deixa o teu conselho lá e deixa o like, pessoal. A maioria do pessoal que assiste não deixa o like. Deixar o like é apertar aquele botão que tem um dedo assim dando legal. Aperta aquele botãozinho lá que tem um dedinho dando legal para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, para que ele possa levar para outras pessoas no Brasil todo, tá bom? Então, faça isso aí. Deixe o seu like, comente. Para quem chegou agora, esse aqui é o programa Mais Chamado. Esse aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto, que é um dos nossos ouvintes. Envia suas perguntas, suas questões, a gente responde aqui há 7 anos no ar. Você pode enviar sua questão pelo WhatsApp do nosso programa, que é o 83991056834, 83991056834. Você pode enviar qualquer questão bíblica aqui, pedindo orientação, direcionamento bíblico, que a gente responde aqui. Já respondendo todos os tipos de casos aqui, tá? Hoje foi da nossa irmã aqui.
Espero ter contribuído. Espero que você no YouTube contribua. Se inscreva no nosso canal do YouTube, que é o RBT Plus, R de rato, B de bola, T de tatu, RBT Plus, Plus, RBT Plus. Se inscreva aí, a primeira opção que aparecer, você se inscreve. A programação está sendo gravada, ela vai ser postada no YouTube, aí você vai poder curtir lá, participar, dar o teu testemunho, teu caso pessoal. Eu tenho certeza que tem muita gente que passou por isso. Gente, bombardeia lá de comentário lá, comente esse caso aí, deixa o like aí, tá? Vai ser muito bom o debate ali nos comentários ali, vai ajudar muito essas irmãs e vai ajudar as pessoas que também vão assistir os vídeos posteriormente, tá bom? Então, peço a você que participe. Lembrando que esse número aí que você pode enviar a sua pergunta, não se preocupe, quando você enviar a sua pergunta, a gente não fala o teu nome, não fala o nome da tua igreja, a gente não fala nada. Se for um homem que está mandando a pergunta, a gente coloca uma locução masculina, e se for uma mulher, a locução feminina, como foi hoje. Então, é bem anônimo, bem discreto, você pode colocar a sua pergunta aí, tá bom? Não vai ter nenhum constrangimento para você, participe, tá? 839-9105-6834. Só peço a você que seja bem objetivo, resuma, porque às vezes a pergunta é muito grande e a gente tem que reescrever, dá bastante trabalho. Mas tá bom, põe aí a tua pergunta, tá? E lembrando que esse número aí é a chave Pix. Nosso programa é mantido no ar com a oferta dos ouvintes. Nós não temos patrocínio aqui. A gente mantém esse programa no ar há 7 anos com a oferta dos ouvintes. Você pode fazer parte usando esse número aí, 839-9105-6834, chave Pix. Você pode enviar a sua oferta. Se você mora em João Pessoa, na região metropolitana, não usa o Pix, o nosso motoboy vai na tua casa. Se você não quiser que o nosso motoboy vá na tua casa, você pode falar com a gente pelo WhatsApp, que esse número é o WhatsApp do programa, que a gente vai te dar uma conta para você ofertar, fazer tua oferta na lotérica da forma como você quiser, tá bom? De maneira nenhuma você vai ficar fora dessa grande família que é o programa Última Chamada. Eu vou deixar tocando esse louvor aqui bem rapidinho, eu vou tomar uma água, em seguida eu volto com a palavra para abençoar a tua vida, tá bom? Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal, estamos de volta aqui. Vamos lá para 1 Tessalonicenses capítulo 5. E a gente vai ler aqui, acho que um dos menores versículos da Bíblia. Capítulo 5, versículo 17 diz assim: orai sem cessar. 3 palavras só. O versículo 17 só fala isso: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Só queria trazer algo breve. Nosso tempo já avançou bastante. A gente tem pouco tempo e eu queria trazer algo para vocês aqui e já aproveitar para convidar vocês para a sexta vigília do clamor, né? O apóstolo Paulo aqui em Tessalonicenses, no finalzinho dessa carta, ele vai deixando diversos preceitos para o povo, vai falando muita coisa aqui para os irmãos, trazendo orientações, e fala de viver em paz uns com os outros, se regozijar. Ele fala para consolar quem está desanimado, para evitar você retribuir o mal, seguir o bem, sabe? E no meio de tudo isso, não apagar o Espírito Santo, não desprezar a profecia, né? Ele diz: julgar todas as coisas, retendo o que é bom, fuja da aparência do mal, enfim. Ele fala várias coisas. Aí no meio de tudo isso aqui ele fala: orai sem cessar. E eu queria trazer algo simples aqui para vocês. E uma das tarefas mais difíceis que existe, que é a oração. É orar, você ter uma vida constante de oração. Especialmente com essa rotina que esse mundo moderno propõe pra gente, né? Como eu já falei aqui diversas vezes, a maioria das pessoas, quando você conversa com elas, é sempre que estão numa correria, que é uma correria. E aí uma pessoa que está sempre correndo, como é que ela vai conseguir ter um momento onde ela para, onde ela descarrega a sua mente e ela se prepara para entrar na presença de Deus em oração? É muito difícil isso, né? Muito difícil. Às vezes as pessoas estão tão aflitas que elas vão orar e falar com Deus, e elas estão tão aflitas que não conseguem exprimir para Deus o que querem falar, de tanta aflição. E Paulo, ele vai e nos exorta a orar sem cessar, ou seja, ter uma vida constante de oração, sendo essa uma das tarefas mais difíceis da igreja. Mais difícil é orar sem cessar. É muito difícil a vida de oração. Falo isso para vocês porque não é fácil.
E por que Paulo, ele, dentre tantos os conselhos que ele passa para os irmãos da Tessalônica, ele pede para que orem sempre? E se você for olhar as outras cartas de Paulo, não é só para o pessoal da Tessalônica. Em outros momentos ele vai exortar os irmãos a essa oração. E quando a gente olha para um exemplo maior, que é o de Jesus, diz que Jesus constantemente se retirava para orar. E a gente começa a entender que não tem como a gente sobreviver à fé sem orar. Não tem. Não tem como a gente sobreviver no mundo espiritual sem orar. Porque tem que haver o casamento entre a palavra e a oração. Considero eu a palavra à frente da oração. Porque até para orar você precisa ter a palavra para saber como é que ora. Porque a Bíblia vai dizer que você não sabe orar como convém. Então quem vai te ensinar a orar é a Bíblia, a palavra, né? Então a gente precisa primeiro da palavra para orar. Mas a palavra sem oração, ela não vai ter um efeito prático e um efeito integral. E assim também a oração sem a palavra, ela não vai ter um efeito prático, porque você vai falar um monte de bobagem e começar a falar coisas que não está na Bíblia e coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Tem gente que consegue orar até 2-3 horas, mas se você for olhar aquela hora, é só bobagem. Então tem que haver esse casamento. E Paulo exorta aquele povo a isso por alguns motivos que eu vou falar aqui para vocês. O primeiro motivo que eu observo na oração, que isso é muito bom para a nossa vida espiritual, é que a oração, ela não vai transformar a Deus. Quando você começa a orar, a oração não vai transformar o Senhor. Aí você ora, não, vou orar aqui para mudar o pensamento de Deus acerca disso, para Deus fazer aquilo, para Deus fazer aquilo outro. A oração, se você observar, quando você começa a orar, a oração começa a transformar você. Às vezes tem muita gente que chega carregado na oração, aflito, e quando começa a orar, falar com o Senhor, começa a chorar ali, começa a ser tomado de uma paz e ela começa a ser transformada ali. Às vezes tem gente que tá cheio de raiva, cheio de ódio, não consegue perdoar ninguém. Quando começa a orar, aquela coisa ruim vai embora e você consegue perdoar. Às vezes tem pessoas que estão com muito medo, assustados, apavorados, desesperados, e quando ora, aquele medo vai embora e a pessoa é tomada de coragem. Então, a oração em diversos aspectos, ela muda a cabeça da pessoa que está orando. Então, quando você começa a orar, não está mudando Deus. Deus não vai mudar de opinião, de nada. Deus, ele é imutável. Deus, ele é um só. Ele não tem variação nem sombra de mudança, como diz Hebreus. Deus, ele é imutável. Então, quando você ora, uma das primeiras coisas que acontece é você tomar uma outra forma. E isso é muito importante. Porque conversão é mudança de pensamento. E quando a gente muda o pensamento da gente, que a gente agora passa a orar, a gente começa a tomar outro formato. E a gente passa a se tornar participante da natureza divina, orando, falando com Deus, vivenciando experiências sobrenaturais. Há muitos anos eu vivi uma situação, muitos anos mesmo, acho que faz 20 anos, isso foi no começo da caminhada, que eu vivi uma situação que eu não conseguia perdoar uma pessoa, coração carregado pelo que a pessoa fez, eu não conseguia perdoar e tal, e na minha boca eu falava que eu tinha perdoado, mas dentro de mim eu não tinha perdoado. Porque toda vez que eu ouvia o nome daquela pessoa, eu ficava mal mesmo, eu ficava doente, gente. Mais um exemplo, né, de enfermidade por meio do pecado. Eu ficava doente. E aí, todo culto que eu ia só falava sobre perdão. E aí, numa madrugada que eu estava orando, e um pastor começou a ministrar num programa de rádio, muito importante, rádio da madrugada. Eu estava com insônia, perturbado por conta dessa situação. E eu comecei a orar, e o pastor também estava orando na rádio, eu comecei a orar junto com o pastor. E ele disse, Deus está liberando agora uma graça para um homem perdoar uma pessoa que ele não consegue perdoar. Esse homem está orando no chão, do lado da sua cama. Aí eu comecei a chorar, eu entendi que era eu. Podia ser que se fosse eu, mas você viu para mim. E ali eu consegui perdoar e me desligar e me libertar daquela pessoa. Então aquela comunhão de oração pela madrugada transformou a mim. Então uma das primeiras coisas que a oração faz é transformar a gente, é mudar a gente. Então quem não ora geralmente não vai ser transformado. A palavra que entra aos ouvidos, a palavra que lava, a palavra que vai mudando a mente da gente para trazer uma outra forma para a gente, só pode ser consolidado por meio da oração. E se consolida por meio da oração. E todas as vezes que a minha vida, fala de mim, tá? Todas as vezes que a minha vida, no meio da correria do dia a dia, eu negligenciei a oração, a minha vida, a minha cabeça, e até mesmo eu comecei a tomar outra forma. Vocês já viram certos pastores que têm
comportamento, linguajar e atitude de não crente. Você já viu? Eu já vi vários pastores. Esses dias eu tava vendo até um pastor que chamava palavrão aí e tal. Um pastor famoso, tudo. E eu não tô falando que esse pastor não é um homem de Deus, mas por que a pessoa chega a esses níveis assim, de perder o controle, xingar, chamar palavrão, parecer um ímpio? Porque a pessoa se envolve com tantas coisas terrenas e se afasta da oração, né? A internet aí tá repleta de escândalo de irmãos, irmãs, pastores, obreiros que saem aos tapas, que cometem coisas absurdas aí, porque abandonaram a oração. E aquela transformação que a gente sofre e se transforma em outro homem, outra mulher, né? A gente vai perdendo isso quando deixa de orar. E a oração, ela mantém essa forma da gente constante, quando a gente se torna de fato em mais semelhança do Senhor. Não só na estrutura de corpo, alma e espírito, mas também no caráter. Praticando aquilo que Jesus disse lá em Mateus 5,48. Sede santo porque o vosso Pai é santo, né? Paulo disse, sede meus imitadores, né? Assim como eu sou de Cristo. Então a oração, ela promove essa transformação. Ela lava a gente das angústias, do medo, da ansiedade, da depressão, do ódio, do rancor, das amarguras de vida, sabe? Dos pensamentos imundos, pecaminosos. A oração, ela transforma a nossa essência. Então, um dos primeiros pontos que eu vejo que é importante orar é isso. O segundo ponto que eu vejo que é importante orar é que uma pessoa que ela tanto ora quanto ela lê a Bíblia, aquilo que ela transmite para a vida das pessoas é diferente. Eu já vi muitos pregadores que lê muito a Bíblia, mas não ora. A pregação dele é um saco. Ele fala bem, ele tem muito conteúdo teológico, histórico, geológico, enfim, ele conhece um monte de coisa. Mas a pregação dele é horrível, ninguém aguenta assistir. Já tem outros irmãos que leem a Bíblia, mas oram bastante, oram muito. E aí, quando eles vão transmitir a palavra, mesmo que não tenha uma boa oratória, ou não consiga falar muito bem, mas quando eles pregam, tem alguma coisa diferente ali. Então a pessoa que ora, que estuda as escrituras, ela quando transmite, ela vai acontecer com ela aquilo que o povo diz, esse irmão aí, essa irmã é cheia do Espírito Santo. Então a oração faz isso com a gente ser cheio de algo divino, que o homem natural não tem. Eu me lembro uma época, no começo da caminhada, a gente orava tanto, eu e o grupo de jovens que a gente andava junto, orava tanto, que uma vez a gente foi orar na casa de uma mulher, que ela pediu oração pelo filho dela, que estava viciado em crack. Foi eu e outro irmão lá, que a gente tava de jejum no dia anterior, tinha orado, já tinha começado o dia de manhã orando. Quando foi lá orar, chegar na irmã pra orar, a gente só chegou perto da irmã, ela começou a chorar, disse, eu tô toda arrepiada com vocês aqui, ela começou a chorar, e ela já ia manifestar ali, coitada, tava carregada. A gente não abriu a boca pra falar praticamente nada, sabe? Então por quê? A gente tava cheio do Espírito Santo. O que é que promove aquilo? A palavra com a oração. E já tem outros casos de pessoas que oram muito, mas não lê a Bíblia, mas não tem Bíblia. Então às vezes a pessoa até tem uma graça de Deus, mas é como se ela fosse um avião sem piloto. Termina criando catástrofe com o poder que ela tem, não tem discernimento, não tem orientação. Por exemplo, dá um exemplo prático. Essas irmãs aqui do Socorro Vem do Alto, eu creio que o poder de Deus está na vida delas, tem vontade de fazer a obra, foi lá orar pela irmã, mas não tinha a palavra para ter esse discernimento do que eu citei que Paulo ensina, entendeu? Então é importante dizer, então a oração, quando você ora, quando você busca a Deus, você fica cheio do Espírito Santo. Você fica cheio do poder de Deus, sabe? É um segundo ponto. Eu podia enumerar várias coisas, mas eu queria falar daquele que é principal para mim, que é você ter poder, que é você estar cheio do Espírito Santo, para você poder transmitir alguma coisa para alguém. Vocês já imaginaram aqui, dar um exemplo para vocês, segurar aqui 2 horas de programa, como é aqui esse programa? Esse programa tem 2 horas, eu seguro 2 horas aqui, transmitindo Bíblia para vocês, sem comercial, e sem ficar com enrolação, de mandar abracinho, blá blá blá. A maioria dos programas que eu escuto de rádio, daqui de João Pessoa, da região aqui da Paraíba, são programas de 50 minutos. Os programas de uma emissora de rádio tem aí, não pode ser 1 hora, é só 50. Nesses 50 minutos falam 5 a 6 a 7 pessoas. Tem comercial, ainda bota música. Aqui vocês sabem que muitas vezes, como foi agora, não dá nem pra tocar uma música toda. Não dá pra tocar a música toda, porque a gente já tem que voltar pra pregar. E durante esses 7 anos, todos os programas tiveram Bíblia aqui. Tiveram Bíblia. Um ou outro programa que eu estava muito cansado mentalmente do trabalho, esgotado, que eu botei para tocar louvor. E isso não foram muitas vezes que aconteceram. Então imagina você segurar 2 horas de palavra. Imagina aí. Eu acho que se eu não lesse a Bíblia, eu não conseguiria. E se eu não orasse, ao menos o básico exigido a um crente, eu não conseguiria. Então, quando a gente ora, quando a gente estuda as Escrituras, tem algo a transmitir para as pessoas. E é inadmissível que você que está me ouvindo seja um irmão, um crente, obreiro, qualquer pessoa que você seja,
quando você vai receber uma oportunidade, você fala que não tem nada para transmitir. Eu me lembro um dia que foi um dia constrangedor lá na igreja. Um diácono estava dirigindo um culto lá na nossa igreja, e o diácono disse: a oportunidade tá com a irmã fulana. E ela disse: eu não tenho nada não. Tipo assim, a igreja ficou chocada, porque até as crianças, quando recebiam a oportunidade, tinha. E a irmã fez: eu não tenho nada. Foi um silêncio assim, foi um silêncio. É inadmissível que um crente não tenha nada. Então, se você não tem nada, pode ter certeza, você não ora e você não lê a Bíblia. E de fato, uma pessoa que não ora, que não tem comunhão com as Escrituras, não vai ter nada para transmitir. Você às vezes até vai querer ajudar alguém, mas não vai poder ajudar. Às vezes vai ter um caso que tem alguém endemoniado na tua casa, você não vai poder ajudar. Eu me lembro que um irmão da igreja estava falando que o irmão dele se manifestou uma vez na sala da casa, e ele estava desviado do evangelho, e mesmo no tempo que ele congregou, ele não conhecia muito a Bíblia. Aí ele disse que o irmão estava lá endemoniado, e todo mundo correu, ninguém queria ficar lá, e ele disse que foi lá, e entrou naquela sala, pegou a Bíblia, e abriu e começou a ler o Salmo 91. E ele disse que observou que quando estava lendo o Salmo 91, o espírito que estava incorporado no irmão dele começou a falar o Salmo 91 mais rápido do que ele, e falou o Salmo completo. Aí, em outras palavras, ele disse: pastor, eu vi que o demônio sabia o Salmo mais do que eu. Eu estava lendo, e ele citou de cabeça. E ficou rindo de mim. Aí teve que vir um pastor, um homem de Deus, e expulsou. Ou seja, aquele homem, um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo. Então tem que orar. Senão você sempre vai ser aquela pessoa que nunca tem nada para transmitir. O primeiro ponto, como eu falei, você nunca vai ser transformado. Vai sempre continuar com aquela natureza carnal, sempre caindo em pecado, sempre com ódio no coração, sempre com raiva, sempre soberbo, sempre botando a culpa de tudo que acontece na sua vida nos outros, culpando os pastores, culpando as igrejas, culpando sua mãe, seu pai, sua avó, sua sogra, culpando o cachorro, o vento, a poeira, o sol, a chuva. Você sempre vai ser essa pessoa que vive caindo no pecado e botando a culpa nos outros, uma pessoa que não tem transformação, uma pessoa carnal, mentirosa, picareta, enganadora, que vive no pecado. Você vai ser sempre esse tipo de crente. E em segundo ponto, você nunca vai ter nada para transmitir para ninguém. Tudo que você falar vai ser bobagem, você só vai falar besteira. Quando você vai dar um conselho, vai falar besteira. Me lembro uma vez que a gente estava evangelizando no interior da Paraíba. Aí os meninos saíram para evangelizar, estava evangelizando um rapaz que estava querendo largar, né, que não queria mais viver com homem. Ele morava com homem, vivia na prática, né, de morar com homem e tal. Ele disse: eu não quero mais viver com homem, eu quero viver com mulher, eu já tive mulher e fui fazer isso, eu quero voltar lá. E aí chegou o irmão que não sabia nem o que falar e disse: não, nós vamos orar para o seu parceiro voltar. E começou a orar e falar um bocado de besteira e ninguém entendia nada. Eu sei que por fim os irmãos, ninguém queria evangelizar com esse irmão, porque disse que toda vez que ele abria a boca no evangelismo só falava besteira e atrapalhava o que estava sendo feito. Chegou na cadeia da cidade, só tinha 2 presos lá. Ele disse que começou a orar, que ia orar lá para os presos serem soltos, sabe? Enfim, o pessoal disse: eu acho que ele tem algum problema mental, pastor, só fala besteira, entendeu? Por quê? Porque ele não orava, não lia a Bíblia, entendeu? Ele não orava, não lia a Bíblia. Então ele não tinha nada para transmitir. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que eu vou te falar aqui, que é um dos mais críticos que eu penso, que aquela pessoa que se converte e decide servir a Jesus, ela entra automaticamente no contexto de batalha espiritual, porque a partir daí o diabo vai fazer tudo para que você não seja salvo, para que você não avance. Vai ser uma luta constante, como Paulo disse: a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o demônio mesmo, Paulo vai dizer, lá em Efésios capítulo 6. E aí a pessoa que não ora, ela nessa batalha aí, ela já vai, vamos dizer assim, entrar na batalha morta. Porque não vai ter poder sobre os demônios, a pessoa que não ora. Vocês lembram quando os discípulos de Jesus vão tentar expulsar o demônio daquele menino epilético que eu citei aqui, Mateus 17? Eles não conseguem. Aí os discípulos perguntam: Senhor, por que a gente não conseguiu? Ele disse: essa casta, ou seja, essa espécie de demônio aí, só sai com jejum e oração. Então tinha que ter jejum e tinha que ter oração. E aí eu te pergunto, imagina você dentro de uma batalha espiritual, pela tua própria alma, para perseverar até o fim, para ser salvo, e aí você não ora. Como é que você vai se comportar nessa batalha? Se a maior parte dessa batalha ela acontece, né, grande parte dessa batalha acontece no campo da oração, de joelho no chão. Tem que ter joelho, gente, tem que ter oração, tem que ter busca, sabe? A gente precisa ter essa atitude. Por isso que eu estava falando esses dias com os irmãos na igreja, gente, a gente precisa levantar uma campanha de oração aqui, sabe? A gente observa uma das igrejas, não tem mais oração. É só palestra, jantar, entretenimento, tal. Mas a gente não pode seguir o que essas igrejas estão seguindo. Ainda que os membros comecem a ir embora da igreja, a gente precisa cultivar o que está na Bíblia. A gente precisa orar. Vamos orar, pessoal. Amém, pastor, tal, não sei o que, vamos fazer campanha. E eu fiz, e depois a gente tem que fazer mais. Vamos fazer uma vigília para estar orando com o resto do povo, para estar buscando a madrugada. Precisa de vigília. Todo ano a gente tem que coroar o ano com no mínimo uma vigília tem que ter, sabe? E esse ano, falando de muita batalha, de muita luta, mas eu determinei, esse ano vai ter a 6ª vigília do clamor. Então a gente precisa estar preparado para essa batalha, porque os dias são maus. Você tem visto, né? Lembra do que eu falei lá no começo do programa, das notícias do mundo? É só isso aí.
Então a gente precisa estar muito firme em oração. O terceiro ponto que eu abordo, para estar firme nessa batalha espiritual, a gente tem que estar constantemente orando, buscando ao Senhor. É só com oração. Vocês lembram que quando aquele povo estava ali caminhando no deserto, que se defronta com o inimigo, Josué desce para o campo, para a batalha, e Moisés sobe para orar. E vocês lembram que Moisés orava com as mãos erguidas. E o que é que acontecia? Quando Moisés orava com as mãos erguidas, o povo lá embaixo vencia. Quando as mãos de Moisés baixavam, o povo perdia. Ali uma batalha espiritual clara, materializada. Aí o que acontece? Os auxiliares de Moisés sobem para ficar segurando os braços de Moisés, numa clara representação de que a oração em grupo é muito melhor. E agora, para finalizar, entra o segredo. Se você está sem força para orar, começa a orar em grupo. Começa a orar em grupo, é o que eu faço. Às vezes, gente, até eu que estou pastoreando, tem hora que não tem força para orar. O que é que eu faço? Vou pro grupo. Acho que foi semana passada, a gente estava orando em grupo. Vamos orando, vamos pro grupo, vamos orar. Sabe? E ali chegam os auxiliares e começa a auxiliar Moisés naquele processo e o povo de Israel vence. Então é muito melhor a gente orar junto com alguém que vai nos ajudar. Você está sem força, procura alguém, sabe? E para você que está afastado, desviado, essa sexta vigília do clamor vai ser uma bênção. Vai ser um momento para você voltar para a presença de Deus. Vai ser um momento para você voltar a orar. Você que está fraquinho na fé, vai ser um momento para você se fortalecer. Essa vigília vai ser muito importante nesse ano 2025. Vai marcar um novo tempo na tua vida. Então, vamos orar. Eu digo para vocês aqui, eu encerro o programa dizendo que Paulo falou, orar sem cessar. É o que eu tenho buscado para minha vida, para minha família. Não é fácil. Tem dia que a gente está moído fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, mas a gente precisa orar. E essa vigília vai ser para isso, a gente está se preparando para isso, a gente está trabalhando para isso. E Deus vai coroar essa nossa busca com vitória, com progresso, com portas abertas, com destravar na batalha espiritual. Bênçãos de Deus vão chegar na nossa mão, pessoas vão ser restauradas, pessoas da tua família vão voltar para Jesus, pessoas que estão afastadas vão voltar, casamento está destruído vai ser restaurado, pessoas que estão há muito tempo sem conseguir um emprego, a porta vai se abrir, pessoas que estão enfermas vão ser curadas. Deus vai fazer coisa grande na sexta vigília do clamor, tá bom? Então se prepara, vamos orar junto. Quero muito orando com vocês da programação. Você que é do interior da Paraíba, se prepara para vir, prepara com o pessoal, chama a tua caravana para você vir de Uber, rachar o transporte, enfim. Vamos estar juntos, vamos estar orando, pessoal. A gente tem que orar. Esses últimos dias a marcha é Bíblia e oração, Bíblia e oração. Sai do celular, abandona essa porcaria, sabe? Usa o celular pro básico do básico, sai do celular, o celular tá adoecendo a tua mente. O celular é uma ferramenta que tá tirando o crente da oração. Muita gente chegou e disse, pastor, o que mais me atrapalha de orar é celular. Entendeu? Então lá na igreja a gente tem uma política de usar o celular pro básico mesmo, para não atrapalhar a nossa vida. Porque o celular pouco tem contribuído e eu não vou destruir a minha fé, destruir minha vida com Deus no pretexto de que eu preciso do celular e que o celular é uma ferramenta útil. Beleza, é tão útil para minha vida terrena que eu vou sacrificar minha vida espiritual de forma alguma. Eu sacrifico minha vida terrena para ter a minha vida espiritual, que é para lá para onde a gente vai. Tá bom? Então vamos orar. E eu te convido para a sexta vigília do clamor. Creio que na próxima semana eu já vou estar dando uma data aí certinha para você se preparar para estar com a gente agora nesse final de ano, nessa vigília. Vai ser coisa grande, vai ser coisa linda, tá bom? Então fica com essa palavra, que Deus possa falar com você, já vai se preparando, já vai se juntando com quem ora. Abre as portas da tua casa, para o povo vir orar na tua casa, para você fazer um grupo de oração na tua casa. É importante, não fique dependendo de congregação para orar não, tem muita igreja que nem ora mais, tem igreja que nem a Bíblia abre mais, então não depende disso não, tá? Junta o povo para orar. Ora na floresta, no bosque, no monte, em casa, na garagem, enfim, vai orar, tá bom? Então essa palavra, pessoal, para quem chegou depois, esse aqui é o programa do meu chamado, exibido aqui na 100.5 toda quinta-feira, a partir das 22 horas. A gente está sendo exibido aqui agora na 100.5, na frequência da FM Líder, também no site, né, no radios.net, FM 100.5, a FM Líder. E também está sendo gravado para ser postado no YouTube, nosso canal do YouTube, que é o RBT Plus. Se inscreva lá, R de rato, B de bola, T de tatu, RBT Plus, tá? Se inscreva lá, RBT Plus. Primeira opção que aparecer aí, você se inscreve. Programação vai ser postada a programação. Você pode curtir, compartilhar, comentar, mandar para alguém. Você vai aprender, tem muita coisa boa nos programas aí para edificar a tua vida. Tem um quadro Socorro Vem do Alto, que é um quadro doutrinário. Tem as reflexões que a gente tem trazido no começo do programa, tem sido uma bênção. Tem muita coisa boa e que o testemunho da nossa irmã aí possa ter falado com você, tá bom? Abençoar a tua vida, se torne um semeador para você colher tudo que Deus tem para a tua vida através dessa programação, tá bom? Pessoal, a gente vai se despedindo aqui. Eu quero só deixar o número do WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834. 83 é o DDD da Paraíba, 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa.
Ele também é a chave Pix, tá? Nosso programa não tem patrocínio, a gente tá no ar aqui há 7 anos. Quem mantém no ar, quem paga o nosso horário são os ouvintes. Você pode fazer parte semeando aqui. Eu tenho certeza que você vai colher da parte de Deus. Então semeie qualquer valor nessa programação. Você que está no YouTube aí, escaneia esse QR Code, tá aí no canto da tela, também se torna ofertante, faz parte dessa grande família. Se esse programa tem abençoado a tua vida, abençoe de volta. E vamos continuar avançando, crescendo, edificando vidas e libertando pessoas para o reino de Deus, tá bom? Então, se torna ofertante. E você que mora em João Pessoa, na região metropolitana, fala com a gente no WhatsApp. Você não pode ofertar, não usa o Pix, o motoboy vai na tua casa pegar, tá bom? 839-9105-6834, tá bom? Tá aí dado o recado. E espero você na sexta vigília do Clamor, agora no final do ano, tá bom? Então a gente vai passar a data, semana que vem estaremos juntos lá com a permissão do Senhor Jesus, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, foi.